Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo, você que está ligado aí na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Minha gente, hoje é dia 29 de junho de 2020, 29 de junho de 2020. Pessoal, tá chegando a hora da onça beber água, hein? Por conta disso que eu trouxe aqui meu amigo Luciano Lúcio, né? Quem eu quero agradecer aqui a companhia conosco. E nós vamos hoje falar de pesquisas eleitorais, né? E você já deve estar acompanhando aí, visto aí no enunciado, né? Hoje nós estamos recebendo aqui, então, o diretor da DART Produções e Pesquisas de Opinião. E nós vamos falar sobre esse assunto que acaba sendo importante, porque eu falei que está chegando a hora da onça beber água por conta das eleições municipais de 2020 estarem se aproximando, né? Ainda não sabemos se é outubro, novembro, dezembro, julho, agosto, sei lá o que acontece aí desse negócio. Não estou prestando muita atenção nisso não, porque, sinceramente, meus amigos, esses cenários, essa confusão toda de política tem enchido muito meu saco. Eu prefiro caminhar, que é um negócio muito mais saudável. Ontem eu caminhei... Fiz uma caminhada ontem bacana, rapaz. Fiz 36,7 quilômetros ontem de caminhada por Rio Bonito. Saímos 6 da manhã, chegamos 2:30 da tarde, de volta no destino. Muito bom pela natureza. É muito mais legal do que ficar prestando atenção nessas conversas de comadre aí que se transformou a política do nosso país, seja aonde for, seja no cenário nacional, no cenário estadual, no cenário municipal. Então vamos fazer o seguinte... vamos caminhar que é melhor, né? Eu estou lá com uma lista de contatos enormes. Eu acabei precisando fazer um grupo no WhatsApp, porque todo mundo, quando vê uma foto bacana, igual aquela que eu coloquei da pedra do navio, Flávio, como é que eu faço? Eu quero ir, como é que chega, né? Aquela coisa toda. Então, estou muito mais focado nas caminhadas do que na política, propriamente dizendo, porque não mudou nada da anterior, da outra, né? Continua tudo a mesma coisa. E uma das fofocas que giram em torno do cenário político é a tal da pesquisa eleitoral, né? E Luciano acaba, através da empresa dele, fazendo pesquisas aí pela nossa região. E nós vamos conversar com ele sobre isso. Inclusive, uma das primeiras perguntas que eu quero fazer a ele é como a gente identificar um instituto picareta de uma empresa séria, que trabalha com seriedade nessa questão das pesquisas eleitorais, né? Então, assim, muito obrigado, Luciano, aqui pela sua participação aqui conosco, né? E aí eu quero deixar aqui bem claro isso, né, para os amigos. Daqui a pouco aparece um babaca, né? Não, porque o Luciano é vereador lá em Tanguá e tal. Eu não estou recebendo aqui o vereador, nem o professor de história, nem o músico da Quatro Estações. Aliás, muito legal o projeto da live
que você tem feito lá com as 4 estações, muito, muito bacana. Mas não é nada disso aqui o assunto. O assunto é com aquele camarada que trabalha com pesquisas aí, não só em Rio Bonito, mas em toda a nossa região aí, mensurando o que quer realmente o eleitor, né? Então, Luciano, seu boa tarde para a galera que está acompanhando a gente aí, seja bem-vindo e muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência sempre, meu irmão, e a sua participação aqui. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Flávio. A satisfação de sempre, e não por acaso, um dos últimos programas que quem é pré-candidato e pretende se tornar candidato a algum cargo público pode estar participando ou fomentando ou fazendo na mídia televisiva, na mídia na rádio, né, que é o nosso caso aqui. Então é uma honra, né, uma coincidência, porque é um assunto que surgiu num bate-papo meu com o Flávio, e o Flávio prontamente se colocou à disposição. Assim, Flávio, eu não me importo muito com isso, porque você viu aquela historinha do burro? Né? Uma pessoa em cima, um idoso em cima e uma pessoa novinha empurrando o burro. Aí o cara fala, pô, que absurdo, né? E tal, aí troca, aí você bota... enfim, eu sei que no final da história sempre tem alguém que vai discordar de alguma coisa, isso é inerente do ser humano. Ouvir carregar o burro nas costas, né? E aí também vai ter o crítico também para quem carrega o burro nas costas. O importante é a gente saber o que a gente está fazendo, acreditar, ter argumentos para defender as nossas opiniões e pontos de vista. E assim, Flávio, há muito tempo eu me baseio em pesquisas de opinião. As pesquisas, ao contrário de que principalmente muitos dos políticos de mandato, né, que a grande maioria não tem qualificação política na essência do conceito, né? Isso é muito danoso para a nossa democracia. Está aí o resultado, né? Graças a Deus a pesquisa do Fantástico aí, que o Fantástico apresentou, da Datafolha, eu vi de primeira mão no Fantástico, depois todo mundo comentou, mostrou que 75% dos brasileiros preferem a democracia sobre qualquer outro sistema. Enfim, isso é muito importante. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, é algo que eu já tinha detectado nas pesquisas. Já foram mais de 50 pesquisas que eu fiz, mas eu sempre me baseei nas pesquisas para nortear o meu caminho. Alguns políticos pegam a pesquisa e não entendem que a pesquisa faz uma leitura de momento. Pesquisa não é verdade absoluta. Às vezes alguém fala, mas viu como é que a pesquisa errou? A pesquisa há um mês atrás dava isso e agora está dando isso. É claro, a pesquisa é uma avaliação de momento. Você pega aquela avaliação, tanto aquele que aparece bem ou aquele que aparece mal, quando a gente vai falar quantitativamente, ou quando você vai fazer uma análise mais qualitativa, como quando você vai fazer uma avaliação de uma administração. Enfim, são vários caminhos que podem ser seguidos. Eu sempre me baseei em pesquisa. Eu ganhei 4 eleições de vereador, tirando a primeira, todas as outras eu me baseei em pesquisa para saber como atuar. E aí um belo dia, eu resolvi fazer ciência política, eu já sou professor de história, resolvi fazer ciência política e foquei no entendimento, né, de como funcionam essas pesquisas, de como elas são estruturadas, como elas devem ser estruturadas, porque é ciência, né? Às vezes as pessoas falam, mas entrevistou 500 pessoas, aí então lá teve um candidato que uma vez falou, a mim entrevistou 2.000, sem critério, sem base estatística, não vai funcionar. Você vai botar 10.000 formulários de pesquisa na rua e não vai dar certo. Porque a pesquisa ela tem que trabalhar com uma amostragem correta. Eu sempre dou um exemplo que eu ouvi numa aula que eu nunca vou esquecer. Você vai fazer um exame de sangue, você não tira 10 litros de sangue do teu organismo para saber como você está, né? Você faz aquela retirazazinha, né? Você vai fazer um ensopado, né? O Flávio não come carne. Um ensopado de quê, Flávio? Fala um ensopado que você gosta sem carne. Tem algum aí? Jiló. Ensopado de jiló. Você não toma meia panela do ensopado para saber se o tempero tá bom. Tu pega uma colherinha, botou ali, né? Por quê? Porque é a amostragem perfeita. Você vai fazer uma amostragem, você tem que conhecer os dados estatísticos, né? Então você vai saber o número de habitantes por bairro, o número de homens, de mulheres e outras questões que não precisa a gente se aprofundar aqui. Mas enfim, a pesquisa que tem um embasamento científico, ela vai funcionar sim. Tanto que uma pesquisa de âmbito nacional, muitas das vezes você faz 2.000, 3.000 questionários e você consegue uma amostragem perfeita. E aí você me pergunta aqui, né? Como identificar um instituto sério? Alguns é pela tradição, à medida que o bom trabalho é apresentado. Eu me orgulho muito, a eleição suplementar de Silva Jardim, por exemplo, eu fui o único que acertei.
eu fiz 7 ou 8 pesquisas lá, eleitorais, e a gente acertou. Inclusive, na véspera, eu questionei, eu não vim aqui criticar A ou B, então eu não vou ficar apresentando nomes, mas uma pesquisa apareceu lá, uma pesquisa registrada, com resultado absurdamente desconectado com a realidade. E sentando com o prefeito Jaime, eu falei para ele, você pode ter certeza que essa pesquisa não bate, pode acreditar nos meus dados, né? E toda uma estratégia foi traçada em cima dos dados. Eu posso falar aqui abertamente, também não tenho nenhum impedimento. Toda a estratégia do Jaime naquele momento, o grupo dele pensava e entendia que ele tinha que mostrar que ele poderia sentar na cadeira se ele ganhasse a eleição, visto que ele teve uma questão atípica, né? Uma filiação extemporânea, fora de prazo, só que a legislação previa que numa eleição suplementar, esse prazo não precisava ser respeitado daquela mesma forma. Depois se questionou a forma como ele foi expulso do partido, enfim. Então eles estavam na rua tentando mostrar para a população isso. E as pesquisas me mostraram diferente. Uma rejeição muito alta do ex-prefeito Anderson Alexandre, hoje deputado estadual, e que havia sido feita uma coordenação pelo deputado Sóstenes do apoio do Anderson à Zilmara. E segundo as informações, a Zilmara nem queria esse apoio e tal. E aí eu mostrei para o Jaime, a gente sentou e mostrei, Jaime, eu não gosto, a gente chegou um momento que não tem que trabalhar com mentira, não dá para trabalhar com mentira. Você tem que trabalhar com fatos. Você pode ser pesado na sua articulação, na sua atuação, mas são fatos. Isso aqui é um fato. Se você conseguir provar para a população, se eles enxergarem que isso aqui realmente está acontecendo, estava acontecendo, você ganha a eleição com o pé nas costas. E ele traçou toda a estratégia dele naquele momento de mostrar que o Anderson Alexandre, sim, apoiava a candidatura da Zilmara, inclusive com várias pessoas do grupo, num processo de articulação. E isso fez com que, quando a população percebeu, e a gente cravou, o meu desvio foi de 1% do resultado daquela eleição suplementar. Então ali foi a primeira grande conquista, porque a gente fez várias pesquisas, mas o primeiro teste de fogo foi aquele ali. Então tem muito instituto que você tem que ver o histórico, porque é muito fácil você vender um resultado, principalmente quando a pesquisa não é registrada. Registrar a pesquisa é optativo. Você só pode dar publicidade se você registrar. Eu posso registrar a pesquisa. Inclusive, na época, o grupo dele sugeriu. Só que ele tinha 2 ou 3% na frente, e eu deixei claro para algumas pessoas que não havia a menor possibilidade de eu adulterar aquilo. Até porque uma pesquisa séria, quando você vai fazer para registro, alguns dados, algumas informações são solicitadas e são cobradas para que, se aquela pesquisa for questionada na justiça, para que quando a fiscalização venha, você tenha os dados para você provar a viabilidade. E aí, eu não sei se uma estratégia acharam que não era. Eu sempre achei que era um bom negócio, já que tinha uma pesquisa que dizia que a Zilmara tinha 17, 18% de vantagem, e o Jaime, na verdade, tinha 2 ou 3, porque, na verdade, a pesquisa lá, das 8 que eu fiz, eu vou dar como exemplo, que é a eleição que passou, você tinha uma alternância interessante. A Zilmara sempre foi segundo. Você via o Valber Tinoco e o Jaime alternando, entre primeiro e terceiro, o que demonstrava uma votação consolidada da Zilmara, uma rejeição alta que não se explicava, eu nunca consegui entender aquela rejeição alta que ela tinha, e uma alternância entre Jaime e Valber. Em momento algum, nas pesquisas que eu fiz, por exemplo, a Zilmara esteve em primeiro lugar, em nenhum momento. E depois o Valber começa a cair, o Jaime vai se consolidando, e aí aquela pressão de reta final, a estrutura da Zilmara era muito boa, e aí sim, há um empate técnico que é nesse resultado, onde o Jaime tinha 2 ou 3%, que quando eu falei para ele que valia até a pena publicar uma pesquisa dessa, porque contestava uma outra publicação, onde ela tinha 17%, que ela nunca teve na minha avaliação. Então assim, você vai ver por históricos. Inclusive tem pessoas que ficam chateadas quando eu falo, mas eu não me importo, até porque tem muito mau caráter nesse mercado, né? Assim, até porque eu fui vítima de alguns mau caráteres, então eu posso falar com propriedade. Então é assim, é ver histórico. Você tem alguns institutos consolidados na região, tem muita gente boa, muita gente boa. Aqui não é pra gente fazer propaganda, mas eu vou falar 2 aqui que são bons, o Informe e o Iguape. As pessoas às vezes questionam o Zé Marco. O Zé Marco é oriundo do Ibope, é um ex-funcionário, é um bom instituto de pesquisa, ele tem um trabalho muito legal, e eu tento ser contemporâneo, montei uma empresa, tenho um profissional de estatística, e a gente vai devagarinho. A gente começou, inclusive eu fiz uma pesquisa recentemente para uma indústria, foi muito interessante, emitimos a nota fiscal e tal, a empresa preferiu não publicar aquela pesquisa. Amanhã a gente está partindo, vai fazer pesquisa em Bom Jesus, Rio Bonito a gente tem feito, Itaboraí, Saquarema, enfim. Não vim aqui apresentar dados, até porque, como eu disse, são pesquisas que não são registradas. Mas eu vim apresentar para você exatamente as características, o que o eleitor dessa região tem falado, né?
o perfil, o que ele imagina, o que ele quer. Essa é a leitura. Então, te respondendo, Flávio, eu te diria isso. É analisando histórico. Não tem outro caminho. E aquelas que surgem, como eu surgi, é igual o primeiro emprego, né? O cara, primeiro emprego, você precisa de experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se eu não tive um emprego ainda? Então, a primeira pesquisa que eu fiz foi graças a uma amiga. Foi em Guaba. Foi a Graziella, ex-prefeita. E depois a gente começou a estar se consolidando no mercado. Mas eu gosto muito, eu tenho estudado profundamente isso, aperfeiçoado. Inclusive, eu gosto de ir para o campo. Aonde eu posso, eu vou fazer pesquisa, porque essa leitura em loco, ela é fundamental. Ela te revela coisas extraordinárias, né? Eu lembro que eu fiz uma pesquisa em Araruama, aí teve um questionário lá, que por acaso eu mandei alguns questionários para um contratante, e veio logo uma crítica. Ó, já tem um negócio estranho aí, Está dizendo aí que o cara acha o governo da Lívia ótimo, em quem você não vota de jeito nenhum, o cara botou Lívia. E por azar dele, quem tinha feito aquela entrevista foi eu. E aí eu expliquei para ele, eu falei, é muito simples. O cidadão acha o governo dela ótimo, mas ele é contra a reeleição. Ele falou para mim, que ele não vota de jeito nenhum é ela, porque ele é contra a reeleição. Então são situações que, se você não consegue interpretar, se você não consegue fazer uma leitura, muitas das vezes, você vai julgar uma parte, vai julgar o todo por uma parte, né? Beleza, minha gente. Então tá aí, no meu amigo Luciano Lúcio, falando aí sobre a questão das pesquisas, que é o nosso mote hoje aqui. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para Odaléia Viana, um abraço para Rosiane Almeida, Josiane Vieira Silva passa por aqui, meu amigo Josmar Vieira, grande abraço, meu irmão, seja bem-vindo, boa tarde, amigo, bom trabalho. Marilene Conceição, boa tarde para você. Neide Dinéia Muniz, grande abraço. A minha amiga Juliana Muniz também passando por aqui. Aliás, fiz uma confusão aqui, é Juliana Porto, né? Meu amigo Adilson Siqueira, boa tarde, meu amigo Flávio, que Deus abençoe sua semana. Adilson, já falei aqui algumas vezes, eu não sei se você não ouviu, né? E não sei se é o vídeo novo. Você ganhou o sorteio do despertador, rapaz, lá na Relojoaria Oliveira, do meu amigo Josias, né? Ali na rua do Império da Banha, que nós chamamos ali, na Dr. Francisco de Souza, a relojoaria do meu amigo Josias. O despertador está lá te esperando, né? E vai lá buscar, que o Josias está incomodado lá, falou comigo, Flávio, eu vou acabar vendendo o despertador, porque o rapaz não aparece aqui. Já falei algumas vezes aqui no programa. Então, meu amigo Adilson Siqueira, você foi o ganhador do despertador, e ele está lá aguardando você. Passa por lá e busca o seu prêmio. Josias está lá te aguardando. Iago Barcelos, bem-vindo. Isabel Cardoso, Márcio Gomes, minha amiga Carla Passos, grande abraço para você. Antônio Carlos Campagnoli, aniversariante da semana passada. Gleiciano Moraes, abraço, meu irmão, muito obrigado aí pelo carinho. Diz ele aqui, boa tarde, Flávio, você hoje está muito bem acompanhado do meu amigo Luciano Lúcio, vai ser show esse programa. Luciano Lúcio, boa tarde, meu amigo, diz aqui o Márcio Gomes. Marinete Freire, beijo para você. Antônio Carlos Campagnoli, boa tarde, boa sorte a você, Flávio, nessa nova caminhada. Carlos Henrique Silva, Antônio Carlos diz aqui, boa tarde, meu amigo Luciano. O Deneir Carvalho também passa aqui. Edna Cardoso, boa tarde. O Paulo Menezes de Souza, boa tarde, professor, um grande vereador com grande conhecimento político. Júlio César Drummond, boa tarde para você também. Sheila Santos, um abraço, bem-vinda. Cristiane Silva, boa tarde. Rubem Teixeira, meu amigo Rubem de Rio Seco, uma boa semana para você também, meu irmão. E ele manda aqui um abraço para Luciano Lúcio, né? Tiago Lopes, boa tarde. Alexandre Borges, lá no 2º Distrito, em Boa Esperança, mandando aqui o boa tarde dele também. Nosso amigo Pedro Aguiar, bom programa, abraço, meus amigos, obrigado, meu amigo Pedro. Luci Magalhães, boa tarde para você, meu amigo, minha amiga, grande abraço. E a Adriana Couto também passa por aqui, nos cumprimentando. E a rapaziada que vai aqui no Facebook, deixando seu boa tarde e nos prestigiando aqui. Minha gente, então é isso, estamos recebendo aqui o meu amigo Luciano. Hoje o cenário é o que estão dizendo as pesquisas eleitorais, né? E uma coisa que é interessante, antes da gente falar especificamente do que estão dizendo as pesquisas, Luciano, é que por vezes a pesquisa aponta o negócio e a urna, a urna aponta noutra direção, né? E aqui eu falo não da pesquisa institucional, mas eu falo da pesquisa de rede social, né? Tem gente que acha que vale aquilo que está lá na rede social. A rede social vem com aquela pressão de queremos mudança, queremos trocar, queremos não sei o quê. Aqui em Rio Bonito é clássico isso, né? O povo rio-bonitense vive choramingando, né?
chorando pitangas sobre a questão da Solange, do Mandiocão, da Solange, do Mandiocão, e há 28 anos é esses dois que se repetem aí no governo, e as pessoas ficam assim, mas como é que pode, rapaz, o povo todo reclama e tal, e chega na hora que a urna abre, quem venceu é ou um ou outro. Como é que você vê isso? Você na condição de... E aí eu quero que você fale como professor de história, como cientista político, né, etc, etc. Como é que você vê esse cenário, Luciano? Como é que você vê essa situação que acaba sendo até engraçada, né, cara? Meio que esquizofrênica também, como eu uso falar, né? Qual a leitura que você faz disso? Apesar de você ter falado da questão dos revoltados do Facebook, né, que quando vai chegando perto do processo eleitoral sofre numa amnésia impressionante, né? Mas eu quero aproveitar e fazer um registro. A revolta geralmente é enquanto o dinheiro não chega, né? Eu vou fazer uma avaliação mais ampla, na minha opinião. Mas eu queria falar, até aproveitar para dizer que enquete não tem nenhum valor científico, tá? Tem uma turma que faz enquete em Facebook, isso não serve para nada. Isso é bom você falar, porque tem uma confusão desgraçada em Rio Bonito por conta de uma enquete que fizeram. Não serve para nada. Daniel Cardoso. Não sei nem quem ganhou, nem quem perdeu. Não quero deixar ninguém triste, nem feliz, mas não serve para nada. Eu já quero dizer aqui o seguinte, muitas pessoas me ligando, Flávio, você não comentou nada. Eu falei, não comentei porque eu acho que aquilo ali é uma bobagem, que não tem... não tem valor nenhum científico, até porque o grande lance da pesquisa é você trabalhar para que ela não tenha viés, né? O presidente Bolsonaro gosta muito de falar, né? Sem viés, sem viés. Então, ela não pode ter viés. Vamos dar um exemplo. Se eu vou fazer uma pesquisa e eu não respeito a proporcionalidade por bairro e vou na posse dos Coutinhos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Rio Bonito, fiz várias pesquisas de Rio Bonito, deve ter feito umas 6. Então eu vou lá na mata em Rio Bonito e não respeito o percentual de entrevistas que tem que ser feito lá. Eu já vou começar a mascarar a pesquisa por aí. Se eu tenho um percentual de evangélicos e católicos e eu não respeito esse percentual, eu vou enviesar. É como se eu fosse também fazer uma pesquisa aqui no Basílio, e aí o meu pesquisador não é treinado, ele chega num grupinho para adiantar e vai entrevistando todo mundo no grupinho, um exemplo. Aí tem um grupinho de 8 pessoas, todas saindo do culto da Assembleia de Deus. Além da tendência do influenciar, sempre tem alguém que ele tem ele é mais expansivo, então ele acaba acuando o outro, ou o outro não quer que ele saiba o que ele vai falar por vários motivos, e existe a tendência também, não quero dizer que as 8 pessoas da Assembleia de Deus votam igual, votem da mesma forma, mas há uma tendência num pensamento único. Então, vamos supor que eu tenha 20 entrevistas para fazer no Basílio, faço 8 ali, eu já enviesei, e a enquete ela é enviesada por isso. Primeiro que há sempre o engajamento, vai lá, responde aquela enquete. Você não tem uma mobilização natural, você tem uma mobilização artificial. Então a enquete tem o mesmo efeito da eleição do paredão do Big Brother, né? E quem tem a maior torcida acaba vencendo ali. E não significa que na eleição vai acontecer. Sim, pode ser. Respeitando as devidas proporções. Mas eu não quero deixar triste quem lidera a enquete, não, mas não serve para nada, na minha opinião. A não ser para engajamento. É a mesma coisa que você fazer, o que você está dizendo é a mesma coisa da gente ir lá no jogo do Flamengo, no meio da torcida do Flamengo, fazer uma pesquisa de qual é o melhor time do Brasil. Exatamente, é por aí. Aí, se você for fazer uma pesquisa do melhor time do Brasil, foi bom você falar, é importante você respeitar a proporcionalidade. Né? Mas, enfim. Então, agora, eu acho o seguinte, Flávio. Primeiro, a negação do óbvio. Todo governo, todo líder, já que você falou de Mandiocão ou Solange, por mais defeitos que tenham, eles sempre vão ter qualidade. Sempre tem uma memória que fica para alguém. E normalmente quem está de fora tem o costume de negar o sucesso do outro. E isso é uma coisa que causa um dano muito grande, porque as pessoas vão ouvindo aquilo, elas fingem que estão aceitando, mas quando chega no momento da medição, muitos usam até o argumento para fazer o errado. Às vezes, poxa, levou uma vantagem, uma necessidade. Eu sempre falo, eu fiz uma live hoje e eu falei sobre isso. De criação de cargo não é geração de emprego. Você vai chegando no período eleitoral, todo mundo que está na cadeira começa a criar cargos para tentar comprar votos. À medida que o tempo vai passando, as pessoas já começaram a entender que aquilo é provisório. O cara vai preencher aquele cargo, daqui a pouco ele vai sumir como surgiu, né? Como não passa demais. Isso não é geração de emprego. Mas também serve para legitimar uma desculpa que às vezes o cidadão quer dar. Às vezes o governo está péssimo, ele vai falar um monte de coisa, ele não quer votar naquele governo, mas ele recebeu um apoio, um auxílio qualquer, e aí ele usa aquela questão mesmo. Fulano também sempre mente, é como se essa pessoa só tivesse defeito. Mandiocão, por exemplo, as pesquisas mostram que ele tem um voto impressionantemente, que é um voto dele, ele é pessoal, o governo dele pode estar bom, pode estar ruim, aquele voto ninguém tira. Quando você nega essa qualidade, você afasta. Deixa eu dar um exemplo melhor.
sei se eu contei essa história na rádio uma vez. Papai, ele não tem grandes estudos. Papai é um profissional de obras. Papai já gerenciou obras pelo Brasil. Mas papai me ensinou uma coisa quando eu era novo, que eu nunca vou esquecer. Papai falou que se você chegar com uma pessoa muito teimosa e ela falar assim, essa carteira é marrom. Se ela tiver ali cega, primeira coisa que você tem que fazer, certinho, carteira marrom linda, que carteira da Bagagem linda, eu adoro comprar na Bagagem, carteira marrom, então o cara já começa a se desarmar. Aí você vai devagarinho. Apesar que eu estou olhando esse marrom, é um marrom um pouco mais escuro do que o marrom tradicional. E daqui a pouco, eu olhei, eu cheguei a pensar que era preta. Daqui a pouco ele está concordando com você que carteira é preta. Né? Então existem algumas coisas que elas precisam ser colocadas com equilíbrio. Você me permite à vontade. Você me permite aqui só uma colocação. À vontade. Isso demonstra que a teimosia é a pior das burrices, né? Eu, como filósofo, se é que eu posso dizer assim, mas eu, como analista do ser humano, eu sempre digo que a teimosia é a pior das burrices. E aí você usa a psicologia. E o que você está dizendo é a prova disso, né? Sim. Porque, na verdade, você vai usar a teimosia do cara para dissuadi-lo da ideia. Sim. Se ele fosse um pouco mais maleável, né, você seria mais verdadeiro na sua abordagem e não faria o cara de trouxa. Então, na verdade, para você lidar com um sujeito burro, né, e Luciano não quer falar isso não, pessoal, eu estou dizendo. Para você lidar com um sujeito burro, você tem que ir na malandragem, né? Então, tem toda uma estratégia para você lidar com um cara que é tapado, que é parvo, né? Já que você falou do seu pai, eu quero usar aqui termos que o meu pai usava, né? Tapado e parvo, eram dois negócios que eu cresci escutando o papai dizer. Que é aquele sujeito que, além de teimosia, ele tem alguns aspectos muito, muito interessantes. E esse voto cristalizado, ele realmente é nessa linha do que você está dizendo. A gente trabalha conversando com as pessoas. Sábado eu estava num estabelecimento comercial conversando com um amigo, e aí eu falava desse voto cristalizado, a gente fazendo uma leitura da política em Rio Bonito. Eu falava, olha gente, Mandiocão e Solange, eles têm por baixo 5.000 votos com governo ruim, governo bom, dormindo, acordado, fazendo, acontecendo, cada um deve ter ali uma média de 5, 6 mil votos, e se eu for candidato a prefeito, eu saio de casa com o meu, eles já saem com 5. Então, até eu chegar a 5, eles já estão com 15. E a gente conversava sobre isso. E uma pessoa que estava conversando conosco, eu não sei se querendo me afrontar, o que era, o cara falou assim, rapaz, eu voto em Solange em qualquer eleição, não interessa o que dizem dela. E aí eu peguei ele, abracei o cara, falei, meu irmão, e falei para o cara com quem eu estava conversando, talvez se eu estivesse falando para você isso sem o exemplo, você não concordaria comigo, mas o exemplo está aqui, é o voto cristalizado. Ele apareceu na nossa frente. E ele falou assim, rapaz, mas como é que você deu sorte de encontrar um exemplo da sua tese científica que você estava apresentando? E existe uma coisa também, que é a zona do conforto do eleitor. O eleitor, às vezes, ele tem uma zona de conforto. E esse voto dele, essa tradição... Eu fiz pesquisas em Itaboraí, e eu fiz uma pesquisa que foi assim, há mais uma semana de pesquisa em Itaboraí. Muito complexo fazer lá. E a gente vê muita coisa do voto da memória. Às vezes o cara está desantenado, ele não está seguindo nada, você vai na espontânea e diz que não vota em ninguém, quando você vai na induzida, que você dá o disco na mão dele, não conheço ninguém, parece que papai falava desse cara. Né? Isso serve para o bem e para o mal. Às vezes na rejeição também. O cara, aqui eu não conheço ninguém, mas esse aqui eu não voto de jeito nenhum. Papai dizia que era um bom filho da mãe. Então essa questão é importante quando você vai para uma abordagem. Hoje, eu acho que o grande segredo... E eu vou voltar a Silva Jardim. O que eu falei para o Jaime? Eu falei que o Jaime, para mim, foi o mais inteligente de todos, que eu sem querer menosprezar os outros, mas que ele conseguiu ouvir. Não sei se ele ainda ouve, mas ele conseguiu ouvir com uma facilidade muito grande. Eu, às vezes, tenho dificuldade. Às vezes eu tenho que respirar, baixar a pressão para eu ouvir. Porque senão você está naquela pressão e, às vezes, um detalhe te passa batido. E ele ouvia com muita facilidade. Tá? Isso é muito importante quando você consegue captar essa situação, né? Esse diferencial. Hoje as pessoas estão de saco cheio. Aquele discurso pronto, eu melhorarei a saúde de minha cidade, porque não podemos... Esquece, não funciona, não vai pra cá. O cara finge. Ele quer que você chegue e fale, irmão, olha só, eu vou ser sincero, eu não entendo nada de saúde, mas eu vi uma experiência em tal lugar, eu achei tão legal. Aí eu tenho um amigo que trabalhou nessa cidade, olha, se eu ganhar, eu vou trazer ele para cá. Ele já vai te ouvir.
Ele já vai te ouvir, porque talvez isso, inclusive, tenha consolidado o Bolsonaro. Não é só o efeito contrário da catástrofe que foi o governo do PT. Se não fosse aquela catástrofe econômica, que é outra situação que é difícil entender, as pessoas não conseguem, o processo de reconstrução do Partido dos Trabalhadores anda a passos de tartaruga, porque tentam defender o indefensável, né? O legado do Lula de primeiro momento, aquela agenda social importante, né? Como o Fernando Henrique Cardoso foi fundamental no equilíbrio desse país, lá do governo Itamar, hoje se tenta defender, ficou a guerrinha, aquilo que você falou, de defender suas paixões. O lulapetismo virou uma doença, como o bolsonarismo também, né? As pessoas começam a buscar desculpas, mas o grande não foi apenas a negação daquele problema, mas foi a grande qualidade do Bolsonaro, isso é uma qualidade, de falar, não sei. Não, como é que você... Mas eu não sei. O Paulo Guedes é que é o meu doutor da economia. É ele é o meu posto Ipiranga. Então, por mais que o intelectual fique incomodado, que ele fique incomodado, mas quem decide a eleição não é o intelectual. Então, isso hoje toca nas pessoas com muita força. Porque para mim é muito difícil, Flávio. Eu já errei, já acertei. É um processo de amadurecimento na política. Eu estou desde os 17 anos nisso. Eu vou para 31 anos de política, de cabo eleitoral, a passar 4 mandatos de vereador, em várias situações, já errei, já acertei. Mas assim, uma coisa que fica assim, muito clara, isso é muito óbvio, é que a gente precisa o tempo todo entender o que o outro quer que você produza. Você tem que entender que esse processo é um processo de construção diária. E hoje é inegável, né? Você vê a origem da política, eu como professor de história, né? Política, ela surgiu como a mais nobre de todas as profissões. Você vai lá na polis grega, você tinha que ser o mais ético, o mais moral para assumir, disputar determinada possibilidade de gerenciamento. Hoje é o contrário. Eu fui num curso sobre fake news no Rio, e foi muito engraçado, porque o professor ele chegou e falou assim, se eu falar palha de aço, vocês pensam em quê? Você pensa em quê, Fábio? Você fala palha de aço, o que vem na sua cabeça? Bombril. Se eu falo lâmina de barbear, você fala Gilete. Sabão em pó. Homem. Político, você fala ladrão. Então, essa é o momento que a gente chegou. Então, qual é a construção que tem que se fazer? Não dá para negar o óbvio, né? Então, vários marqueteiros, os mais famosos, eles podem até avançar pela pressão econômica, mas muitos continuam fazendo a leitura errada. Eu vejo políticos tradicionais pessimamente assessorados. Vi dessa própria campanha, mais uma vez, de Silva Jardim. Foi uma campanha milionária, derrotada, com 3 deputado almoçando, o Sócrates almoçava em Silva Jardim, botou um coraçãozinho. Teve um dia que eu cheguei lá e estava com um coração pedindo voto, o poderoso Sócrates pedindo voto em Silva Jardim, mas sem entender a leitura, a dinâmica, o que as pessoas de Silva Jardim queriam, algo diferente porque elas estavam cansadas. E o Jaime teve ouvido para ouvir. E eu hoje, Flávio, eu estou dos dois lados. Eu sempre falei que eu estava dos dois lados do balcão, como professor e como vereador. Agora, tira do professor, eu continuo nessa questão da política em dois lados, né? O cara que tem o mandato e o cara que faz o trabalho. E é impressionante a leitura errada que muitos fazem. E a negação do óbvio. Tem muito político que ele olha a pesquisa, se não satisfaz ele já quer amaldiçoar, ao invés de entender. Deve-se contratar vários institutos, eu sempre sugiro isso. Existem metodologias diferentes. A formulação do questionário é fundamental. Uma pesquisa ela pode ter um resultado Y e um resultado X pela formulação do questionário. Alguns intencionais e uns por erro. Eu vi uma pesquisa uma vez, em determinado momento, que eu aparecia entre os 5 mais citados na cidade. E logo depois uma outra que eu não aparecia. E aí, apesar disso ser possível, eu tive acesso ao formulário. O que acontecia? Primeiro ele fazia entrevista de prefeito. A espontânea e a induzida. E na induzida meu nome estava. Então quando o Flávio olhava no disco, opa, o Luciano está aqui. Você podia até não votar, mas você já entendia que o Luciano era o quê? Pré-candidato a prefeito. Então na hora de falar do voto de vereador, você não falava o Luciano, porque na sua cabeça você foi induzido, às vezes até sem maldade, a pensar que o Luciano está disputando outra cadeira. Entendeu o exemplo? Então a formulação do questionário ele é fundamental. Quando eu sento com alguém, a primeira coisa que eu pergunto, você quer o quê? É uma peça de publicidade ou uma leitura do momento? É uma leitura do entendimento. A gente faz um questionário mais simples, como a gente fez um questionário pesado. Eu fui entrevistado pelo Ibope. As pessoas falam, eu nunca fui entrevistado. E para mim foi muito engraçado, porque eu fiquei todo bobo. Levei meia hora sendo entrevistado. Eu saí da sede do partido na Cinelândia, onde a gente almoçou uma vez ali no verdinho, amarelinho. Estava atravessando bem para a Rua do México, uma menina com um crachá, parecia o PS4, um jogo do PS4, todo de acrílico e IBGE. O senhor responderia?
meia hora, perguntou da minha família, núcleo familiar, se eu tinha filho de pais separados, foi um negócio de doido, foi 2 ou 3 páginas de pesquisa. Por quê? Qual a intenção daquela pesquisa? É muito além de uma pesquisa eleitoral. É de traçar mesmo perfil, né? De entender o pensamento do eleitor, do cidadão. Então, tudo isso a pesquisa identifica. Infelizmente, a maioria dos políticos ainda estão baseados naquela eu tenho dinheiro, eu ganho eleição. Não ganha. Não ganha. Vou reafirmar. Hoje, só dinheiro não ganha eleição. Assim como só ideias bacanas, né? Olha, eu sou o puritano da história. A ética da religião é diferente da ética política, já dizia Maquiavel. Esqueça. Nem o eleitor quer isso de você, ele não acredita nisso. Não significa que você tem que ser um ladrão, um picareta, um bandido, mas ele sabe que é um processo duro, é um processo de guerra. Eleição é guerra, política é guerra, não tem outro caminho. Só que tem formas e formas de se agir. Eu não vou falar o nome do cidadão, mas o cidadão passou me permita, antes de você contar a história do cidadão mais uma vez, me permita só colocar aqui mais um exemplo na mesa, né? Eu conversava outro dia com um puritano candidato a prefeito e ele falava sobre a preocupação com a vida futura dele, diante de sentar na prefeitura e tal. Eu falei, meu irmão, olha só, deixa eu te contar uma coisa. A política é uma sala em que alguém esfregou merda na parede até o teto e você está sendo convidado a entrar e lavar aquela porcaria. E você está de roupa branca. Não precisa você se esfregar no chão e sair todo cagado de merda. Mas que vai respingar na sua roupa branca algumas gotas daquele cocô que tu tá lavando é inevitável. Ele ficou me olhando, eu falei, então, acaba com essa historinha aí de puritanismo, porque não é esse o caminho, não. Infelizmente, você está entrando numa sala muito suja e vai respingar alguma coisa na sua roupa branca. Então, tenha um bom sabão. Já que você falou do Omo ainda agora, né? Falamos do Omo. Tem um bom sabão Omo em casa, uma boa máquina lavadora de roupa, para você limpar, conseguir limpar depois, né? Agora, não precisa você rolar no chão e sair todo sujo. Até porque você, o político, é aquela velha história também, não veio de Júpiter, veio do seio da nossa sociedade. E o que a sociedade espera de você, né? Há uma distância muito grande do que é dito e do que é cobrado, né? Aquela história da pessoa que te procura de sala fechada. Eu tenho, inclusive, quando eu for fazer o mestrado em ciência política, é nesse caminho que eu vou, é da minha experiência, eu vou usar a minha experiência para falar sobre isso, da realidade desse cotidiano, dessa relação do poder público com o cidadão, né? Enfim, dessa representatividade. Mais uma vez, eu sentado com um amigo, ele falou, olha, Luciano, meus adversários são esse. Qual é o seu principal adversário esse? Faz um levantamento de tudo dele e me passa. Aí ele me passou, eu olhei e falei, olha, aqui aonde você vai desnortear é nessa situação aqui. Ele olhou e falou, rapaz, mas isso é pessoal. Eu falei, é pessoal, mas é verdade. Isso faz parte do contexto. O que não faz é mentira. Por isso que eu sou super a favor da questão do fake news. A lei, eu não lembro a lei, mas o artigo 326A diz que você pode pegar de 2 a 8 anos de cadeia fora multa, porque o que mais tem é vagabundo na rede social, que usa fake news. Os que mais gritam são os mais frouxos. Ele grita, ele faz uma pressão, mas na hora dele ir para a rede social ele é um frouxo. Ele vai usar o fake news para tentar desmoronar, desmerecer alguém. Ele não vai fazer o que eu faço e o que você faz, ele vai se esconder porque ele é frouxo. E é o que mais tem. E hoje existe uma lei para pegar esse frouxo. Você não pode atingir ninguém na moral dele com inverdades para descredenciar uma candidatura, por exemplo. Mas nada te impede de você usar as verdades. Você tem que ter o fato. E eu peguei aquele fato e falei, aqui, ó. Primeiro que o cara que estava do outro lado, aquele fato era sentido para ele. Então, isso faz parte do jogo. Por isso que eu falei, é uma guerra. Agora, é uma guerra que você pode fazer. Não sei se você viu o filme Troia, eu já vi 10 vezes, né? Quando o Heitor, ele é morto pelo Aquiles, mas o Aquiles chora depois que mata o Heitor, pela nobreza o que ele teve que fazer. Inclusive, ele destrói o rosto do Heitor, mas ele devolve o corpo do Heitor para ser... É uma guerra. Então, agora, a guerra tem que ser frente a frente, não é por trás, né? Então, isso faz parte do contexto. Pode ser, às vezes, cruel para quem está ouvindo, mas essa é a verdade, porque o eleitor, ele é cruel. O eleitor, ele não é racional, ele é racional em parte, mas o emocional, ele fala muito forte. Tem um candidato de Cachoeira de Macacu que me pediu conselhos. E eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar sua rede social. Quando eu olhei a rede social, eu falei, você quer perder a eleição. Você não quer ganhar a eleição. Por quê? O cara é flamenguista roxo e ele vive batendo em todo mundo que é do outro time. Falei, cara, uma coisa é você falar da tua... Ah, mas isso tem nada a ver. Eu falei, tem? Como que não tem? A paixão futebolística movimenta o mundo, não é o Brasil.
Você vai para o eleitor, você é o Flamengo é o rolo compressor. Você não se satisfaz em comemorar a vitória do seu time, que é legal. Você tenta, e o que é pior, não é nem aquela brincadeirinha, ele faz uma humilhação aos outros times, né, do Rio de Janeiro. Cara, você está fadado ao fracasso aqui. Então, assim, é aquela história que o demônio se esconde nos detalhes, né? Eu não lembro qual é a passagem bíblica, mas sim, é igual dar a César o que é de César, né? Aí é Mateus 20, alguma coisa, 20, 22, mais ou menos por aí. Tem coisas que você tem que estar muito atento no justo e nos detalhes. Política é detalhe. Por isso, Flávio, que muitas das vezes os institutos erram. Não é que eles errem. Fenômeno Wilson Witzel, você tinha uma estrutura característica, uma vitória do Eduardo Paes consolidada, mas com uma rejeição muito grande. Depois, estudando, quando eu fiz ciências políticas, eu estudei várias campanhas. Vitória de Zito, por que o Zito era o bambambam e por que o Zito não conseguiu fazer o sucessor. Como é que pode Zito ter 80% de aprovação? Prefeito com 50% de aprovação dificilmente vai perder uma eleição. Com 80%, e ele não conseguiu fazer o sucessor. Por quê? Porque na época, quem tinha o perfil do Zito era o Washington Reis. O povo não queria o sucessor do Zito, o povo queria o Zito de novo. E o Zito escolheu mal. Ele, por um compromisso político, escolheu o vice, o Lair, eu esqueço o nome dele, que era um excelente camarada, mas não tinha aquele perfil. E o Washington Reis, na época, tinha centros sociais espalhados, na época era permitido, e o povo elegeu o Washington Reis. Assim como um governo pessimamente avaliado, é quase impossível fazer um sucessor. Quase impossível. Mas eu peguei um caso na Baixada, não lembro aqui se foi Mesquita ou Nova Iguaçu, eu sempre confundo também, acho que foi Nova Iguaçu, Mário Marques, onde ele era pessimamente avaliado, ia para um processo de sucessão, mas lançou alguém que não fazia parte do governo. E aí a oposição achou que já tinha ganhado. E não percebeu que aquele candidato começou a fazer uma campanha desassociando do Mário Marques. O que é fácil de desmontar. Modéstia à parte, se você me dá uma estrutura dessa, eu com 2, 3 estalos, eu te digo qual o caminho para mostrar para o povo quem é o cara. E o camarada fez o sucessor porque ele não fez. Porque não se conseguiu ligar a imagem daquele camarada. Então, assim, são detalhes. Então, você vai, a questão do Wilson Witzel, você tinha o Eduardo Paes consolidado com uma rejeição monstro por causa do Cabral, e se apostava que ia surgir alguém e se leu o Romário. E o Romário, em um simples debate, eu sempre falo, palanque, comício não serve para vereador. Vem candidato a vereador que acha que ganha voto em cima do comício, me perdoa, não ganha. Você vai ali somar para o teu candidato a prefeito se você quiser, mas você perde. Você pode subir no palanque e destruir a tua campanha. Dificilmente um palanque vai te potencializar como candidato a vereador. Dificilmente. E a mesma coisa é um debate. O debate destrói. E o Romário foi destruído pela incapacidade dele, com todo respeito, sem querer ser melhor do que ninguém. Meu sonho é debater com o Romário. Disputar a eleição e debater com o Romário. De vereador, vem Romário debater comigo. Eu vou sair dali eleito, porque o Romário é fraquíssimo. Ele não consegue coordenar as ideias, ele não tem o conteúdo para esse confronto. E ali houve uma carência. E aí vem o fenômeno Witzel. Pequena subidinha e de repente aquela história do voto conservador que se materializou, que inclusive mais uma vez tirou a vitória de César Maia, que também não entendeu, que foi aonde o Harold entrou, onde houve a mobilização, principalmente das igrejas naquele momento, e o Wilson Witzel foi quase que uma carona. As igrejas olharam, bem, quem que a gente vai votar aqui? A gente não quer o Eduardo, aquela onda conservadora, eis o fenômeno Witzel. É impossível você detectar um fenômeno desse. Tem a onda Bolsonaro também, né? A onda Bolsonaro, ela ainda foi mais consolidada, porque o Bolsonaro ele faz aquela leitura do não é pelos 20 centavos, ele vem na contramão da política tradicional. E eu, bobão, aqui numa reunião do PSDB, falei isso, quando foi dito lá por Otávio Leite, que o Geraldo ia ter tantos minutos de televisão porque ia fechar com os partidos do Centrão. Eu olhei e falei assim, como vai fechar com o Centrão se o Centrão é rejeição? Você vai dizem que é igual violino, você ganha com a esquerda e toca com a direita, né? Tem um negócio desse. Poder é igual violino, você pega com a esquerda e toca com a direita. Você pegar o Centrão numa administração e negociar, que é diferente de fazer negociado, infelizmente, é inerente. É o que o Bolsonaro tem que fazer e todo mundo vai ter que fazer, enquanto o cidadão eleger gente daquele quilate. Porque é uma harmonia de poderes. O executivo não faz nada sem o legislativo. É igual às câmaras. Você elege um prefeito maravilhoso e um monte de vagabundo para vereador não anda. Falam muito do prefeito de Colatina. Muitas ações dele eu não admiro, mas eu tenho certeza absoluta que ele deu muita sorte na Câmara de Vereadores. Eu não tenho dúvida. Eu não sei quais são os vereadores, mas ele é um sortudo, porque senão vai por água abaixo. Então o Bolsonaro ele fez essa leitura muito correta.
Geraldo Alckmin com o Centrão, acabou. E o Bolsonaro ele se consolidou, ele já saiu com 20%. É diferente do Witzel. Por isso que é difícil a pesquisa detectar um fenômeno como esse. Foi um fenômeno. E ele cresce na última semana, né? Ele cresce na última semana, eu digo que ele cresce em 3 dias. Foi depois do debate mesmo. Ele sai de 7%, ele aparece com 7%, 7%, e de repente abre a urna com 42%. Isso não tem como uma pesquisa, a não ser a pesquisa de boca de urna, mas aí é outra história. Mas acho que o fenômeno debate ali com o Romário e aquilo ali, e a adesão de Garotinho também à eleição, a chapa do Romário, Garotinho que, querendo ou não, na minha concepção, é uma espécie de Cabral também. O Carioca entendeu isso, e por mais que não conhecesse o Witzel... Se não tivesse uma alternativa como essa, e o Witzel teve uma série de fatores, aquela novidade, juiz, um juiz, a gente quer justiça, Lava Jato, isso. As pessoas ignoram, as pessoas falam que o Witzel só ganhou por causa do Bolsonaro. Esqueçam isso, conversa fiada. A Lava Jato estava no ápice, no máximo. De repente, qualquer um que abraçasse a Lava Jato... Ele era um juiz federal, Então isso tudo é um fenômeno... Você tem personagens Brasil afora, né? Com esse viés de polícia, né? Do juiz. Você tem aqui o delegado Felício Laterça, está fazendo um grande mandato, mas ele ganhou por quê? Prendeu o prefeito de Cabo Frio, estão prendendo o presidente de Câmara de Casimiro. Daqui a pouco o cara vem candidato a deputado delegado Felício Laterça. Arrebentou, quer dizer, são fenômenos, não significa. Ele pode até se manter pelo trabalho, mas é difícil esse fenômeno, com a mesma leitura, se repetir nas eleições municipais. Aquela juíza do Mato Grosso também, que ganhou para senadora, que acabou até sendo tirada do mandato e tal, mas que também foi por conta da... Lá atrás, a Denise Frossard, que teve quase 400 mil votos no Rio, que hoje a gente está falando, proporcionalmente, estaríamos falando de 1 milhão de votos. Porque ela foi a mulher que prendeu os bicheiros, né? O tema era segurança. E quando ela vai para a prefeitura, por que ela não emplaca? Porque ela não conhecia a cidade do Rio de Janeiro. Ela se manteve no discurso que não era o discurso... Mas eu penso que ela deu azar também, porque a quadrilha do Cabral, que antes era gerenciada pelo Garotinho, que antes era gerenciada pelo Marcelo Alencar, né? Aquela galera ali, né? Paulo Melo, Pisciani, aquela quadrilha toda que nós conhecemos aí, que foram presos, o negócio todo, esse pessoal ainda não tinha sido atingido no coração igual foi agora, né? Tem isso também. Sim, mas de qualquer maneira, a temática dela foi ruim. Se a Denise viesse com essa temática e a quadrilha tivesse queimada como hoje está, eu acho que ela teria resultados diferentes. Sim, né? Eu acho que ela herdaria um trono por conta da deficiência dele. Mas eu digo... Não que ela fosse boa na estratégia, mas que o adversário era muito ruim. Eu conheço um candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeito, que eu também não vou falar a cidade, que a gente veio aqui para falar, né? E eu fiz pesquisas, né? E ele tem destruído um prefeito. Destruído. Só que ele trouxe para ele o homem de combate à corrupção. Só que o histórico dele não é esse, não emplaca. A rejeição dele é impressionante. Ele destrói o adversário, mas quando você vai, ele não cresce, percentualmente ele não cresce, e ele tem uma rejeição macro. Por quê? Porque o histórico dele, e as redes sociais vão fazer isso com a gente, as pessoas vão olhar nosso histórico. Eu lembro que eu fui fazer um evento aí de heavy metal, aí eu fiz assim, o cara, rapaz, você não pode fazer isso. Eu falei, por quê? Rapaz, a eleição está chegando. Eu falei, rapaz, quem vota em mim não tem como esconder, as pessoas sabem que eu gosto de rock and roll. Eu tenho voto na Assembleia de Deus e vou ter esse voto, exatamente que eu falo a verdade. Como é que eu vou esconder? O cara vai pegar lá na rede social, o cara vai buscar no histórico, ele vai achar um show de rock levantando minha guitarra e fazendo assim e tal, e cantando e gritando. Então não dá para esconder o óbvio. E o cara tem um histórico ruim. Ele simplesmente fez uma ruptura por conveniências, acertou a veia, porque o outro cara é corrupto demais, só que o combatente da corrupção não emplaca, porque o histórico dele é ruim. Ele tem um histórico de péssimas práticas. Então, assim, o candidato ele tem que olhar não só a qualidade dele, mas ele tem que saber os defeitos dele, tem que saber aonde ele pode ser atingido, e o que é mais importante, que quase não faz, olhar a qualidade do adversário. Ele quer desconstruir o adversário. Então ele demoniza o adversário. E a hora que ele enxergar, que ele tem que, sim, quando bater uma discussão e falar, não, esse é meu adversário, mas nisso aí meu adversário acertou. Todo mundo, a história da carteira marrom. Opa, o cara tá ali fingindo que tá te ouvindo. De repente, não, peraí. Isso o meu adversário acertou. Isso aí ele sempre fez bem. Agora isso aqui. O cara vai olhar, pô, peraí. Isso aqui é verdade, isso aqui também é, eu já vou ouvir esse cabra. Então, assim, isso, Flávio, eu não estou falando por achismo, não. Eu estou falando pela medição. É igual o fenômeno do Bolsonaro. Quando eu fiz a primeira pesquisa, o Bolsonaro tinha 70% de aceitação quando você perguntava, você votaria no candidato indicado pelo Bolsonaro?
Hoje o Bolsonaro varia de 30 a 40 em todos os municípios da nossa região. Eu fiz pesquisa em Cachoeira de Macacu, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Saquarema, Araruama, Iguaba, falei Cachoeira de Macacu. Estou esquecendo uns 3 municípios aqui. Deu um branco aqui agora. Mas enfim, Búzios, fiz pesquisa em Búzios. Mas foi bom você falar isso para eu engatar a próxima pergunta. Sim. Já que nós estamos falando de cenários aqui, né, para você que está ouvindo a gente aí, tem muito candidato Brasil afora que ainda está escorado no fenômeno Bolsonaro, achando que essa avidez por mudança e corrupção que o Bolsonaro conseguiu surfar nessa onda, digamos assim, vai emplacar também uma série de prefeitos agora. Eu penso que não, que eu acho que as eleições municipais, sobretudo em cidades pequenas, onde prevalece aquela coisa do todo mundo se conhece, onde todo mundo é parente, os resultados são muito diferentes. Se Bolsonaro e Haddad disputassem uma eleição em Rio Bonito, por exemplo, ganharia o cara que sentasse na feira para tomar uma cachaça e comer um churrasco de carne de porco de manhã, né? Independente se fosse o Haddad ou o Bolsonaro que fizesse isso, porque são questões assim, muito culturais até, né? Muito peculiares. Né? Como é que você vê isso? Vai acontecer isso? Então, eu vejo um monte de candidatos a prefeito abraçado na ideia do Bolsonaro. Não. Eu discordo disso. Não, até porque a tática do Bolsonaro... O que as pesquisas estão dizendo? Até porque, para mim, está muito clara a intenção do Bolsonaro. O Bolsonaro não perde nada no perfil dele com tudo que está acontecendo. Desmorona um argumento. Desmorona algumas construções. Você pode ver que essas manifestações que ele fez para tentar enfraquecer o Congresso, para facilitar a negociação, não estou falando de negociado, para peitar o Supremo Tribunal Federal, que tem os seus defeitos, e sempre vai ter, enquanto não tiver eleição para ministro, né? Você faz eleição para conselheiro tutelar. Você faz concurso para juiz, mas o ministro ele é indicado pelo presidente. Então, enquanto você tiver o viés político, isso, né? Mas o Supremo é guardião sim. Guardião sim. Mas o Supremo está acima de tudo. Não, senhor. O Senado pode agir contra o Supremo. Mas, enfim, não vou discutir isso. E se não age é porque nós não sabemos votar para senador. Também. Aí vamos voltar àquela história, né? Volta sempre lá atrás. É um ciclo. Sempre volta lá atrás. A leitura para mim é muito simples. O Bolsonaro entendeu que... Aquele momento. Foi o momento dele. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Eu não sou bolsonarista, não votei no Bolsonaro no primeiro turno. E se a eleição fosse hoje, Haddad e Bolsonaro, eu triste pra caramba, se eu não pudesse anular o voto, eu votaria no Bolsonaro. Porque eu inclusive, fui criticado por muita gente. Você, o professor de história da UERJ, com especializações. Eu conheço a política de dentro. Era impossível para mim tolerar a continuidade do PT. Votar no Haddad era dar uma facada mortal na Lava Jato. Era a minha leitura. Vejam só, a minha leitura. O que o Bolsonaro está pretendendo, na minha opinião? Ele está mantendo o percentual dele. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro estaria no segundo turno. Esqueçam. Podem falar o que vocês quiserem. Os números me mostram. Também falou isso. Está no segundo turno. Qual é a aposta que ele faz? Ele quer ir para o segundo turno, sabe que no segundo turno o Luciano vota nele de novo porque... Aí qual é o medo dele? Não é o PT mais. O medo dele não é a associação da esquerda. Primeiro porque ele viu que a esquerda não conseguiu se reinventar e não consegue negar, continua dizendo que Lula é um deus, que não é. Surge um cara chamado Sérgio Moro, que eu não sei se é candidato a presidente, e pode estragar isso. Concordo. O que ele aposta? Polarização de novo. Ele tem o percentual dele para ir para o segundo turno. Aquele voto mais conservador, aquele voto que não gosta da esquerda, aquele voto que considera que a esquerda é negação de trabalho. Mesmo achando ele bronco, teimoso, fala palavrão, mas o cara... E por que hoje é um trabalho forte, que é verdade, o esquema do Flávio Bolsonaro vai ser desmascarado, mas por que o foco? Porque ele é Bolsonaro. Porque o André Siciliano tem 40 milhões de rachadinha. Eu não vi nenhuma investigação ainda sobre André Siciliano. Vai ter. E nós estamos tendo um apelo internacional sobre as rachadinhas de 1 milhão do Flávio. Pô, Luciano, você está dizendo que corrupção tem valor? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, para pensar, também é estranho. Você dá todo um foco nisso, você transforma o Queiroz, aquela história toda, aonde dentro de uma sistemática de corrupção global, é uma rachadinha. Só para você que está chegando agora, são cerca de 30 deputados identificados na movimentação esquisita que o COAF detectou, e só um cara está sendo... E um dos que tem o menor... apertado por isso. Né? Mas por quê? A estratégia é de tirar do Bolsonaro a única coisa que ninguém conseguiu tirar ainda. Que é a credibilidade. Que é o cara de que não é ladrão, que não está em esquema. Eu tenho um amigo que trabalha lá em Brasília, eu tenho amizade com ele desde 2008. São 12 anos. Ele já rodou vários gabinetes, conhece tudo. Ele disse que o Bolsonaro fez? Ele aparelhou, no bom sentido, todos os ministérios.
tem técnicos, pegou muita gente das Forças Armadas, que muita gente também amaldiçoa, que eu não entendo porquê, e ele botou nos locais específicos e ele deu uma sangria em esquemas de corrupção. Então você, para desmontar um cara desse, você tem que mostrar, e ele ajuda a desmontar, porque ele é tosco, ele é um ignorante, marca mal. Desculpa você, bolsonarista, né? Que vai ficar chateado comigo, mas ele não consegue entender que ele é um estadista. Ele tem que ser um estadista, ele é presidente de um país, e não é qualquer país. Ele colabora com isso. E assim, da mesma forma que eu não aceito que justifique um esquema de corrupção monstruoso por causa de uma agenda social, como fizeram com o PT, também não aceito que justifiquem a ignorância, a intolerância, a incapacidade de fazer uma gestão globalizante, porque o cara tem um perfil de que não bota a mão em cumbuca. Pera aí, gente, não é só isso. Eu já tive prefeito de Itaguá que as pessoas falavam, mas ele é honesto, e péssimo gestor em determinado momento. Ah, eu sou honesto, mas está todo mundo ao meu redor. É diferente delegar de deixar fazer o que quer. Estou te delegando uma tarefa, você tem que me apresentar resultados. E eu vou saber, não, mas deleguei, você não delegou, você deixou o cara fazer o que ele quer. Então, assim, voltando aqui, hoje, aquele candidato a prefeito que acha, eu sou o candidato do Bolsonaro, esquece, ele está fadado ao fracasso. Ele pode sim, naquele perfil de austeridade, de firmeza, de transparência, ele moldar o caminho dele, mas entendendo que ele tem que abrir para outros caminhos. Eu sou o candidato dele, ele é o melhor cara do mundo, ele é Deus, e eu sou... acima de tudo, Deus, né? Esquece, não ganha eleição de prefeito em lugar nenhum. Tem gente que está usando até a frase, né? Não ganha em lugar nenhum. De vereador pode até ser, de prefeito eu duvido. Essa leitura acaba sendo muito interessante, porque tem muita gente, né, que está fazendo esse perfil aí, desenrolando, tentando ser o Bolsonaro municipal. Deixa eu mandar aqui alguns abraços, minha gente, para Margarida Guimarães, para Eliane Barbosa, obrigado, minha amiga, meu amigo Marcelo Rosalino, Marivaldo Pacheco. Marivaldo, não tem sorteio hoje, meu filho. Foi acho que foi no dia dos namorados o sorteio, já está quase no Natal. Eu só estava lembrando pro meu amigo Adilson que ele não foi lá buscar o prêmio dele ainda, né? Andréia Costa Barcelos, o glorioso Natan Vieira, o amigo Wallace Ramos, mandando um abraço aqui para você, Luciano, Leandro Rocha, Elza Santos, Carla Charré. Quem mais que passa aqui, minha gente? Paulo Menezes fala assim, Luciano, como professor em ciência política, orienta os eleitores sobre os candidatos, seja prefeito ou vereadores, né? Minha amiga Nicole Oliveira, grande abraço. Ninguém conhecia essa figura, né? Chegou o Bolsonaro e foi eleito, né? Quem mais que passa aqui? Meu amigo Nelson Afonso, né? A dona Vanduza Vasconcelos escreveu aqui, como é que é? Hashtag Flávio Azevedo, vereador 2020. Que bacana, hein, rapaz? Um beijo para minha esposa. Esposa é esposa, né, cara? A minha, se tiver zangada, não manda hashtag dessa de jeito nenhum pra mim. A minha também não. Hoje ela tá bonita. Hoje eu acho que tem festa lá, depois dessa aqui. Minha amiga Aline Pacheco, boa tarde para você também. E, rapaz, o Nelson Afonso escreveu aqui, ó. Flávio Azevedo, vereador 2020. Opa, aí já tomou um caminho diferente. Não é esposa, tá vendo só? Juliana, ótima colocação do Luciano sobre a questão da rachadinha, eu concordo, né? Quem mais que passa aqui? Manuela Estrela, o Rui Bolsonaro. É ruim do Bolsonaro ganhar mais alguma coisa, né? Foi deputado, não fez nada, só mamando na etada, né? Faz aqui uma colocação, meu amigo. Aliás, a minha amiga Nicole Oliveira e o Marcelo Rosalino dá aqui uma resposta também, né, aqui para a minha amiga Nicole. Então já tem aqui uma discussão de ouvintes aqui. Quando eu faço a live e os dois batem papo, eu falo assim, bem, é entre eles aqui. É entre eles, exatamente, Luciano. Perfeito. Eu acho que briga de marido e mulher tem que meter a colher assim, que a Lei Maria da Penha. Mas quando é briga assim, não tem que meter a colher não, deixa a colher. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você, fala aí. É importante estar falando de perfil. Em 4 municípios eu fiz uma pergunta. Inclusive eu fiz uma pesquisa em Rio Bonito e eu fiz uma pergunta assim. Qual é o perfil do vereador que você gostaria de votar? E aí, eu não vou falar especificamente de Rio Bonito, que é para não te dar, você vai ficar curioso, tem que pagar o jantar, não é assim não. E eu não negócio de sopa de giló não, sou carnívoro. Mas o que me deixou muito feliz é que, fazendo uma avaliação,
hoje o que mais aparece é a intenção da ação no coletivo. Isso me agradou. Poxa, Você tem um eleitor que diz que atenda às minhas necessidades, que cumpra a palavra que me deu. Esse é um individualista, que sempre foi o foco, porque o vereador sempre foi visto como assistencialista de luxo, né? As pessoas ainda acham, principalmente a classe que mais precisa do contrário, que o vereador ele tem que o caixa eletrônico. É o caixa eletrônico, e não é, né? É igual eu falo sempre para os pré-candidatos. Tem o seu candidato a prefeito, mas cuidado. Se você achar que você é empregado dele, e por isso que o eleitor acha que o vereador é empregado de prefeito, você não vai conseguir. Você vai ter vida curta na política, ou você vai ter uma estrutura muito cara para ser mantida, e aí você vai ter que se envolver com muitas situações desagradáveis. Porque a Constituição fala da harmonia dos poderes. O vereador tem que fiscalizar o prefeito. Então eu elejo meu prefeito, mas eu tenho que ao mesmo tempo fiscalizá-lo. Isso é uma tarefa que não é simples, não. Mas, de qualquer maneira, a maioria das pessoas falaram: eu quero um vereador que fiscalize de verdade, eu quero um vereador que trabalhe para o bem da sociedade. Por mais que você ache assim, mas o cara está falando da boca para fora, ele está falando de uma pesquisa que ele não vai ser identificado. Ele está falando de uma pesquisa que ele não está saindo numa filmagem. Então isso me parece algo muito verdadeiro. Isso me surpreendeu. A gente está batendo quase 70% de pessoas que, quando você analisa as frases, são frases diversas. Frases engraçadas, inclusive. Tem muita coisa que chega a ser comediante, né? Tem um que fala assim: eu voto no vereador que combate o Lula. Aí eu perguntei: tem algum candidato chamado Lula? Não, é o Lula, aquele Lula dos 9 dedos. O cara falou: tem que combater. Aí você bota lá: eu voto no vereador que combate o Lula. Como tem também. Voto no De repente o Lula é candidato a prefeito na cidade dele, a gente não sabe. Teve um que ele falou assim, como tem na minha cidade: eu voto naquele que não votou no Bolsonaro. Teve um cidadão que falou para mim: eu nunca mais voto em você. Eu falei: o que eu fiz para ele? Eu fui perguntar: você votou no Bolsonaro? Bom, se a sua avaliação... Tem um cara que falou para mim, por exemplo, que não vai votar em mim porque eu não uso máscara. Eu falei: cara, desculpa, não vou ser mascarado para atender você, não. Lamento muito. Bem, eu uso a minha máscara, mas às vezes quando eu tenho que tirar porque eu passo mal. Eu tive bronquite, síndrome do pânico, e não é fácil, mas eu uso máscara. Cheguei aqui, passei um álcool nesse microfone, que eu não sei quem andou por aqui, mas enfim. Isso o mais legal dessa pesquisa é isso: ela demonstra, você tem um voto de bairro muito forte, a pesquisa mostra isso, o voto do candidato do meu bairro, o voto do candidato que lute pelo meu bairro. Você tem o voto bairrista, ele continua imperando. Acho que em cidades pequenas isso é muito forte ainda. Eu assim, a maior cidade, as cidades que eu fiz assim, de maior expressão foi Itaboraí, depois Araruama. Eu fiz muitas cidades pequenas. Eu recebi uma proposta para fazer São Gonçalo, mas confesso que eu declinei. Quando eu vi o custo-benefício e o que eu ia deixar de fazer para fazer São Gonçalo, teria que ser algo muito mais compensador. Então eu não fiz São Gonçalo, que seria assim um grande laboratório. Pretendo fazer. A experiência é difícil até você saber a melhor forma de agir, porque eu, quando faço pesquisa, eu dou o detalhamento para o bairro. A pesquisa nossa, eu não admito fazer uma pesquisa, como muita gente apresenta, só de totalização geral. Eu oferto o detalhamento para o bairro, a visão bairrista também, né? E isso também está muito claro, esse eleitor que ele quer um compromisso com o bairro dele. Mas me surpreendeu o pensamento coletivo. Em 4 municípios, isso bateu de uma forma muito parecida. O cidadão ele começa a ter o entendimento de que olhar só para o meu umbigo está dando zebra, porque o umbigo de todo mundo ao meu redor está desvestido e está impactando em mim. Bom, eu estou falando isso há 15 anos, né, na minha mídia, seja no rádio, seja no jornal, seja na internet, seja no Facebook. Eu estou há 15 anos falando disso. Tomara, né? E a minha conta é 30 anos, né? Minha conta é 30. Então, se a gente está há 15 falando e você começa na sua pesquisa perceber esse efeito, eu acho que falando mais 15, a gente consegue dar uma melhorada nisso aí. Falando como professor de história, existe o tempo da conjuntura e o tempo da estrutura. Quando a gente vai pensar a redemocratização desse país, né? Nós tivemos momentos episódicos de democracia. Para o nosso tempo de vida é muito tempo. A eleição direta foi 89. Você está doido, Luciano? Não, mas no tempo histórico isso não é nada. Então quando você fala que você está falando há 15 anos, para você é uma eternidade. Você tem 40 e alguma coisa, eu sou mais velho que você, né? 45. Eu estou 48, né? Você está acabadinho, eu estou melhor que você, cara. Mas no tempo... Há controvérsia. Há controvérsia. Mas no tempo da conjuntura não é nada. Nossa democracia é recente. Está aí um fato sensacional. Quando eu votei, eu falei para os meus amigos que quando eu votei no Bolsonaro, eu estava votando num remédio amargo porque eu confiava na democracia. Eu confiava no império das leis. E se mostrou forte nesse momento que muita gente tremeu. Eu nunca tremi. Eu nunca temi igual as pessoas. Ora, vamos, meu Deus, acabou tudo.
porque a gente sentia isso. E a gente sai de 62% da população dizendo que, ó, eu quero a democracia, para 75%. Bastou ter uma ameaça e as pessoas começaram a pesquisar, o que é mais interessante. Eu via muitos jovens dizendo, tem que ter a ditadura, mas eu não sabia que era ditadura. Eu falava, você sabia que se você estivesse na ditadura, você não estava nem falando isso no Facebook? Aí o cara fala que a China... Não tinha Facebook, né? Não, eu digo agora, tempo de Facebook. Não, sim, mas não teria Facebook. não teria o Facebook. Teria tá até uma rede social controlada, como existe. Talvez, né? Aí o cara fala na China, eu falei, a China é um episódio à parte. Quando a gente dá aula de história, é à parte. A União Soviética ruiu porque se abriu para o capitalismo. O que a China fez? Socialismo de mercado. Ela usa o capitalismo na economia, mas o sistema político dela é ditatorial. É repressor. Esse papo de cidadania chinesa esquece, só de passaporte. Só de passaporte. Aquilo é ditadura fechada, cruel. Vai perder para a Coreia do Norte, que é outro negócio. Aí é um negócio de doido. Você vai falar de ditadura da Coreia do Norte, o cidadão devia passar uma semana na Coreia do Norte. Uma semanazinha lá só. Ele ia Acho que pode ir a Cuba, que é mais perto, né? Rapaz, Cuba hoje é o paraíso. Cuba é o paraíso. E assim, eu como professor de história, a Revolução Cubana foi importantíssima, mexeu com o Império Norte-Americano, mostrou que se uma simples ilhazinha podia deparar contra aquele imperialismo, mas é inegável, quando se vira ditadura de esquerda e de direita não presta. Tem amigo meu que fica bravo quando eu falo. Se você fala para mim ditadura do proletariado, me dá a mesma alergia. É ditadura. Se é ditadura, não tem fraternidade, liberdade e igualdade. Eu sou um democrata convicto. Então, assim, Flávio, a gente tem uma democracia muito recente. As pessoas estão aprendendo a duras penas. E o Covid, eu não sei se vai tornar o ser humano melhor, porque não é o que eu estou vendo. Eu vejo um desrespeito ímpar, que eu não imaginei que eu ia ver. Mas a dor, o sofrimento. Ano que vem vai ser cruel para os municípios. 2021 vai ser trágico. Não sou profeta do Apocalipse, não. A gente está tendo uma história de destruição. Quem sentar na cadeira vai ter que ter metas difíceis de ser cumpridas, vai ter que ter administrações chutas, herdar um problema grave, uma crise de miserabilidade que já começa a impactar. E aí como é que tu vota só no amiguinho? Como é que tu vai botar na cadeira de vereador um amiguinho legal que marca exame para você só? Como é que você vai eleger um prefeito legal que ele tem um monte de leito separado, quando uma mãe ficar doente, bota no leito? Não vai resolver o seu problema. E as pessoas começaram a entender, porque elas começaram a sofrer. É atrás de auxílio emergencial, o cara quer trabalhar, ele não consegue, o dinheiro começa a sumir, a doença ela é real. Enfim, as pessoas estão começando na dor entender. E em 2021 elas vão entender mais ainda. Então tem muita gente que já começa a refletir. Tem gente que fala, peraí. É assim, pessoal, e pegando uma carona no que o Luciano está dizendo aqui, as grandes nações do mundo foram construídas em momentos de total miserabilidade de todo mundo. Vide a Alemanha. Você pega a Alemanha. Vide o Japão. A Alemanha destruída por conta da Segunda Guerra Mundial. Japão também. O Japão destruído por conta de Hiroshima e Nagasaki, quando a bomba atômica caiu ali. E outras nações aí que foram dizimadas e quando se ergue. A Alemanha foi construída por mulheres e crianças. Sim. Não tinha homens na Alemanha, minha gente, porque os homens morreram quase todos na guerra. Só um minuto, e a demonização, desculpa, sim, como se todo alemão fosse nazista. Perfeito. Tinha um escritor que eu gostava muito, que era o Franz Witzel, do Jornal do Brasil. Eu era fã demais. Tem um texto dele que eu uso até hoje nas minhas lives, nas minhas aulas, Quem Cria Lobo, em cima da tragédia do World Trade Center, que eu nem vou falar isso agora. Mas ele fala ali, as bombas dos aviões dos aliados que caíam sobre Berlim, foi Berlim que ele falou? Ele falou, não estava atacando os soldados alemães, não, estava atacando minha mãe e meu pai que corria pela rua para não morrer. Então, assim, além desse processo que você está falando aí, há aquele estigma de que alemão é nazista. Que você é complicado, então. Pois é, então. E aí eu acho que o coronavírus, né, ele vem mostrar para as pessoas, no Brasil, onde o que rege o desejo das pessoas é a festa, é o Natal, é o Flamengo, é o futebol, é a praia, é o sol bonito que nasce, né, e tal. O brasileiro tem assim uma ausência de problemas para resolver, né?
Porque aí você bate na porta de alguém ali, alguém dá um prato de comida. Que, né, apesar de sermos muito Lady Gerson, mas também nós temos um outro viés, assim, muito solidariedade, essas lives das bandas. Você falou da 4 estações, eu faço com a Rock Sound Machine, fiz com a Estratégia, vou fazer a segunda agora, já fiz mais de 10 lives. E é impressionante. A gente já levantou mais de 100 cesta básica, mais de 1.350 máscaras, mais de 300 álcool em gel. E nessa última agora, a ação da banda, ela foi ajudar um cidadão que sofreu derrame. Um músico sofreu derrame e estava enrolado num lençol nu, porque a família não tinha condição de comprar um saco de fralda geriátrica. Você não tem ideia da mobilização das pessoas. E aí vem o mais interessante, coisas que a gente não conta no Facebook. Gente que ganhou prêmios e disse, eu não quero nada, o que eu doei, eu não quero nada, eu quero que você escolha alguém aí que a banda doe. Gente que doou R$300 e falou assim, pelo amor de Deus, eu não quero nem que você coloque o meu nome, você vai botar no sorteio o nome de pessoas, de parentes que perderam, de gente que perdeu parente por Covid. Gente que doou R$10, falou, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu faço questão de doar R$10. É um negócio fora de série, que você fala da solidariedade, não é fora de série. Então vamos lá, já que nós estamos falando sobre pesquisa, né, sobre comportamento, que é o básico da nossa conversa aqui, sim, e você na condição aí de quase um estatístico, né, e com a sua formação em ciências sociais e tal. Inclusive eu tenho uma grande estatística, é a Viviane Morani. A Viviane é fora de série. Foi um machado essa menina. Luciano, me diz, como é que pode que um povo tão solidário ao mesmo tempo seja tão egoísta por um outro lado, né? A lei de Gerson que prevalece no Brasil e ela, em algum momento, ela alcança todos nós. Não adianta a gente apontar o dedo para dizer, não, aquele cara ali, todos nós, em algum momento, a lei de Gerson domina nossas ações. Mas, ao mesmo tempo, também somos um povo muito solidário, somos um povo muito acolhedor. Como é que se explica isso à luz das estatísticas da pesquisa? E aí recorra também, se você quiser, ao seu diploma de professor de História. Existem algumas questões. Primeiro eu vou lá no diploma. Eu fiz uma especialização em educação, eu já falei da pirâmide da necessidade. Sim, né? sim. Essa pirâmide da necessidade, ela é cruel demais. Às vezes você que está assistindo, às vezes você ganhava R$1.000, aí você fala assim, pô, meu dinheiro não dava para nada. Aí você passa a ganhar 3.000, cara, meu dinheiro não está dando para nada. Aí tu ganha 5.000, rapaz, meu dinheiro não está dando para nada. Você vai avançando na pirâmide da necessidade. Tem gente que está na base da pirâmide, ele acorda sem saber se ele tem pão para dar para o filho. Ele não sabe se o filho vai comer. Eu já tive muita discussão com o professor, às vezes fala, aquele aluno não quer nada, todo dia dorme na minha aula, né? Não, ele só conseguiu dormir ali, porque ele mora num cômodo com 8 pessoas, ele não sabe se ele vai comer. Então quando ele chega na escola ele come, e naquele momento que ele está ali no ventilador, no ar-condicionado da escola, né? Quando tem, mas normalmente tem, e até quando não tem é melhor, ele encosta a cabecinha dele na mochila, quando tem a mochila. É a sensação de conforto que ele tem. Ali ele está calmo. A aula do professor é a musicazinha para compensar o sono. Então você tem que ter o equilíbrio, primeiro que ele precisa estudar, mas segundo para compreender isso. Então essa pirâmide da necessidade faz isso. E por isso que eu detesto os péssimos políticos. Estou denunciando todo mundo, Flávio. Eu estou 48 anos. Eu acho que se eu chegar a 84, eu vou ser o velho mais insuportável do mundo. Porque eu já não estou tolerando determinadas coisas. Na minha cidade tem gente fazendo o seguinte, de madrugada, distribuindo cesta básica, peixe, tudo que vocês podem imaginar, e pegando número de título de eleitor. E eu já estou montando força-tarefa para pegar o vagabundo e para denunciar, que para mim é vagabundo. Aquele cidadão pode até ficar com raiva de mim, achando que eu estou perseguindo alguém que está fazendo bondade. Isso não é bondade. Esse cara é criminoso. Porque o que ele está fazendo, ele quer ganhar uma eleição da forma imoral, e isso vai ter um custo. Ele lá na frente não vai lutar por esse povo, ele não vai representar esse povo, ele tem que tirar tudo que ele investiu e o que investiram nele. Mas como é que fazer caixa para a próxima. Fazer caixa, como é que eu posso condenar esse povo? Que está passando fome, que não tem emprego. Aquela questão é difícil. Quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aquela história também, Tostine vende mais porque é mais fresquinho porque vende mais. É um biscoito da nossa época. Você que é mais novo não sabe o que é isso, os coroas aqui sabem. Então como é que eu vou crucificar aquele cidadão? Então existe isso. Existe uma situação também que é a decepção. O cara pensa assim, todo mundo é igual, por que eu vou me desgastar? Por que eu vou recusar um benefício que está me chegando aqui? Bem ou mal, o cara está me dando um cimento, eu vou fazer uma parede. O cara está me dando uma telha, eu não vou fazer isso, eu vou votar no Flávio. O Flávio vai chegar lá e vai fazer a mesma coisa. O problema é o seguinte, quando os caras igual você, se chegar lá, é não fazer a mesma coisa. Quando eu cheguei, Flávio, eu errei muito. Nossa, como eu errei. E a gente vai aprendendo com o erro. E a maturidade chega para todo mundo. E chegou para mim.
E assim, uma coisa que a gente história ensina, eu já falei nos seus programas também, é a tal da experiência vicária, que é você viver a experiência do outro. Eu sempre falo isso pro meu filho. Tem coisas que ele vai ter que passar, mas tem coisas que ele não precisa passar. Eu falo assim, eu lembro uma vez, ele tinha a mania, que eu tinha também, botar a mão no murinho, no outro assim, ficar se balançando no murinho. Eu já tomei uns 2 tombos que eu bati o cóccix, uma vez eu quase tive uma fratura. Arthur pequenininho, o que ele fez? Mão no murinho, mandou ficar balançando. Eu falei, não faz isso. Sua mão vai transpirar, tu vai escorregar e vai bater no cóccix. Ih, pai! Moral da história, entrei, só vi o barulhinho, pum, e o gritinho, ai! Voltei, ele estava me olhando com aquela cara de decepção, socorri ele dando esporro, né? Então assim, é igual a memória de crise, né? Por que o político tem que ter o técnico, né? Além do conhecimento, tem que ter um cara experiente também. É a memória de crise, o cara já passou aquilo, ele pode ter errado, pode ter acertado. Mas enfim, é o cara também que quando ele chega, o bom político, na essência do conceito político, é ele resistir à tentação. É quando chegar aquele empresário poderoso e chamar ele para a parada errada, que a primeira coisa que esses caras fazem é levar a gente para o jantar no Vacaria do Sul, né? Primeira coisa, aí você chega no Vacaria, você não vai ser... Vacaria do Sul você não come carne. Vai ter um monte de gente, você vai ter alguma coisa que te seduz, o cara vai te levar lá para Parque da Cidade, não sei aonde, vai te levar para a França para você andar 36 quilômetros na França. Não vá. Vai fazer a travessa de Compostela, lá na Espanha, não que é isso? É uma parada maneira. Eu falei pra minha esposa, quando eu era mais novo, eu falava pra ela assim, eu não te traio por ninguém. Agora eu falo pra ela, se chegar uma mulher linda, eu tô correndo. Eu brinco com ela. Porque eu não quero cair em tentação, eu tô correndo dela. É a experiência que faz você entender o circuito. Utilizando aqui, então, mais uma vez, a filosofia de Paulo de Tarso, que eu gosto bastante, né? E aí, parafraseando Mário Sérgio Cortella, eu acho que é um filósofo estupendo, né? O Paulo de Tarso, depois de Jesus Cristo, logicamente. Mas Paulo de Tarso diz que nós devemos fugir da aparência do mal, né? Sobretudo se você sabe que você tem ali meio que uma coisa que ele atrai naquela situação. Sim. Sai de perto, pelo amor de Deus, é o que ele diz, né? É mais ou menos isso. Mas normalmente é na experiência, na vivência, porque o negacionismo, não, comigo não acontece, né? Quando você vê, já aconteceu 500 vezes, né? Então assim, eu vejo o eleitor também nessa situação, ele está cansado. Então quando você começa a mexer com ele, tem um cidadão que me procurou, e eu gosto muito, que toda madrugada ele manda mensagem para mim, quase sempre, quando ele vai tomar uma atitude, ele vai tomar uma decisão, eu me orgulho muito. Ele fala, eu vou fazer isso, o que você acha? Às vezes 2h30, 3 horas da manhã, é a hora que chega a mensagem. Eu estou lá indo dormir, chega a mensagem. E eu acho muito legal que eu sempre falo para ele, a primeira coisa, cara, o que você não puder falar, omita, mas não mente não. Dá para fazer isso. E assuma. Errou, assuma. Não sabe, assuma. Agora tem um detalhe. Não sei, vou pesquisar, pesquise. Não sei, vou ver, veja. Essas coisas hoje são o grande diferencial. Essa eleição é a eleição da rede social. E na rede social é aquela história, mentira tem perna curta, mentira não tem nem perna. Não dá nem para ter perna na rede social. Não adianta, eu vou mudar de opinião. Esse dia o cara falou, mas você falou isso lá. Eu falei, mas eu lembro que eu falei isso. Só que agora eu penso diferente. Tentaram me atingir na campanha de deputado, botaram um vídeo. Eu e você fomos encontrar o Aécio Neves, pô. Você foi comigo, você era do PSDB de Rio Bonito. Isso. E eu lá com o Aécio Neves, uma foto, fiz um discurso, você me filmou bonito, eu tava com a camisa branca, e eu falando por que eu era Aécio Neves. Tá no meu Facebook também, uma foto minha com Aécio Neves. O cara pegou o vídeo e jogou na rede social. Eu fui embaixo do vídeo, do perfil falso, e coloquei, pedi, e naquele contexto, eu pediria 10 vezes. Naquele contexto. É diferente de você chegar aqui, eu falo tudo isso. Daqui a pouco eu saio aqui, vou sentar na sala de qualquer um e vou pegar uma propina do cara para não fazer o negócio que eu estou dizendo na rede social que eu estou fazendo. Então, aí já era. Para a galera que gosta de fazer montagem aí com a moçada, tem uma foto boa também que eu fiz do Luciano com o presidente do Tribunal de Contas. Jonas, tá lá, Jonas Lopes. Inclusive eu uso até hoje. O Jonas foi preso, eu não. Eu ganhei a eleição de presidente da Câmara. A primeira coisa que eu fiz, procurei o Ministério Público e o Tribunal de Contas. E qual foi o conselho que ele te deu? Ladrão, mas é o conselho que deu pro Luciano. O que ele falou pro você? Procura o Ministério Público, você vai fazer o concurso público, faz tudo junto com o Ministério Público. Na sala dele, atendeu a gente. Aqui não é a sala, né? A sala do cara é maior que minha casa.
Flávio entrou lá demitido, que eu falei, meu jornalista, entra, Flávio. Ele deixou, nós fizemos uma matéria que aquilo, estou falando sério, e é interessante, ele sai da mesa dele e atende a gente numa sala, num sofazão, um sofá assim. Estou falando sério. Quando sentei no sofá, eu quase peguei no sono. Não, você pegou no sono. Você quase não. Porque eu te dei umas 2 catucadas pra você abrir o olho. Mas tá lá no meu Face, cara. É igual o garotinho que você contou da sala de aula aí, que não tem sossego em casa. Você vai se sossegar lá, né? Mas aí, porque o problema é do Jonas, não é meu. Eu não tava ali com ele. Esse aqui é o Jonas, meu parceiro de negociações. Aí eu tava foi lá pegar um percentual, né? Eu fui lá e tá lá. Pegar ou entregar a mala, né? Que diziam que trocavam, que entregavam na garagem. Não era na sala dele, era na garagem. Na garagem, é diferente. Então eu fui lá e a matéria que você escreveu muito bem diz isso, o presidente da Câmara, né? Inclusive falaram que você é funcionário da Câmara. Depois você me diz como é que é. Quem te nomeou, porque eu não sei. A Vanduza é funcionária da Câmara, depois você me diz, que eu sei que ela é concursada em Itanguá. Está no projeto As Ruas da Minha Cidade. Inclusive ela que faz toda a correção, toda a análise ali. Enfim, as coisas que surgem, mas essa eleição é a eleição da rede social. E digo mais, a pandemia está passando. Quem falou isso, filho? Como diria o falecido Aurino Lima, quem falou isso, cara pálida? Esquece, gente. Essa pandemia, ela chegou agora, num momento crítico. Agora a gente vai ver os resultados. Luciano, você é doido? Não sou, não. Eu tenho acompanhado, lido o que a ciência tem falado. Muitos lugares estão retrocedendo. A China está com medo de uma nova onda. Esse negócio veio para ficar um bom tempo. E aí, eu fui, Flávio, conversar... Não vai ficar um bom tempo, Luciano. Vai ficar. Eu digo o seguinte... O coronavírus é uma doença que ela vai existir igual as demais. Só que um dia pode ser que tenha vacina, né? Aí você vai falar, Luciano, pode ser? Eu fui falar com o Douglas, do cartório de Itanguá, que agora o chefe de cartório também é concursado. Ministro Supremo é indicado, mas chefe de cartório é concursado. Eu fui lá pegar os números do coronavírus. Os números cartoriais para comparar com o que a saúde de Itanguá estava mostrando. Quero parabenizar a secretária Tatiana, que eu fui lá, não foi para te aliviar, não. Mas foi bonito, não tinha mentira, porque eu recebi denúncias que havia maquiagem. E não houve maquiagem. E o Douglas falou um negócio sensacional. Ele falou assim, tu lembra qual foi o vírus que destruiu o mundo na década de 80? Eu falei, não, ele é a AIDS, pô. Esqueceu que a AIDS é um vírus? Pois é, ele falou, pois é. Só que você imagina se as pessoas deixassem de procriar. Não vou usar preservativo porque eu vou esperar a vacina. Cadê a vacina da AIDS? Existe vacina de AIDS? Não. Até hoje não tem vacina da AIDS. Então a gente tem que aprender a conviver com esses momentos. Agora é triste. Você vai para Tomascar no final de semana, tem 300 pessoas lá, parece que não tem nada acontecendo no mundo. Mas no interior não chegou isso aí, não. Esse é um grande problema. Não é Tomascar, não. Todo lugar interiorano, os festivais de pipas estão acontecendo, os bares estão funcionando normalmente, o que eu acho inclusive errado, porque fecharam as cidades, atrapalharam a vida econômica das cidades. Daqui a pouco fecha, vai culpar o comércio de novo. E já vejo gente falando isso, os números de Rio Bonito subiram porque flexibilizaram o comércio. Os caras esqueceram que no interior não fechou em nenhum momento. É que as administrações são mentirosas, incompetentes, e aí vou voltar. A gente não se preparou para isso, joga para a torcida, é ano de eleição. Porque o castigo vem dobrado, né? Além de vir o vírus, vem no ano da eleição. Porque aí a maioria dos gestores não estão pensando na pandemia e sim como não ser devorado. Tá aí o que o Centrão está fazendo agora. O Senado decidiu que a eleição vai para novembro. O Centrão já disse que não vai, não. É outubro, se não aumentar o dinheiro para os prefeitos. Tira da saúde porque tem que mandar dinheiro para os prefeitos. Porque senão eles não vão se reeleger. Um bando de gente irresponsável. Imagina a campanha em agosto, com essa multidão na rua. Imagina. Então assim, Flávio, é a campanha da rede social. Hoje não dá para mascarar. Tem um monte de amigo, tem um monte de conhecido, tem um monte de adversário usando a rede social errado, inclusive, e vai pagar um preço alto por isso. Então, assim, não tenho dúvida. Essa é uma eleição que ela vai dizer muito para o futuro do país. A formação dos municípios vai impactar diretamente no futuro do país, porque a gente vai precisar cada vez mais. 2021 é um ano divisor de águas. É um ano que você vai ter que ter as melhores administrações. Senão a gente vai sucumbir. E tem que ter bom vereador também lá, pessoal, viu? Esse negócio de vereador que faz mandato fazendo mudança para os outros não vai rolar em 2021, não, vai ficar ruim. Gostei da explicação e autenticidade do Luciano Lúcio. Quem dera que os outros políticos tivessem coragem de falar a verdade, diz aqui minha amiga Elza Santos. Obrigado. A Juliana está dizendo aqui que a palavra, Luciano, com os alunos que passam por essas experiências de dormir na sala, que você falou agora há pouco,
compreensão, né? Deixa eu fazer uma acréscimo, Flávio. Diga aí, fala aí. Eu estou dando aula online no estado e eu guardei, na época do Orkut. Eu sabia que um dia usar e eu usei numa aula. Um professor, foi sobre meritocracia, né? A meritocracia, ela tem que ter um ponto de equilíbrio. Não dá para você negar a meritocracia, né? Eu passei no concurso público, é meritocracia. Mas eu não posso dizer que tudo, eu não posso ignorar esse aluno que dorme, eu não posso ter a mesma mão para cima dele, esse cara que não tem o que comer dentro de casa, que não consegue dormir porque o pai é drogado, porque a mãe, enfim, tem violência doméstica, tudo isso. E ele botou assim, que ele viu 2 alunos ou 3 alunos brigando, e ele falou, vou dar uma punição exemplar para ele, deu uma suspensão de 3 dias. Ele disse que acabou da suspensão, um já veio, de 12 a 13 anos. Ele disse que ele encheu o peito e falou, já peguei, já veio o primeiro aqui, se render. O garoto chegou para ele e falou assim, professor, me dá qualquer castigo, menos isso. Eu só como quando eu estou na escola. Aí ele disse que ele entrou em parafuso, ele disse que ele começou a chorar, não sabia por quê, e no final ele bota assim, meritocracia para quem? É mais ou menos o que ela está falando. A gente tem que saber fazer essa leitura. Isso também não é só do aluno, não. É o que eu estou falando. Vamos para a vida política. Saber fazer a leitura. Muito cuidado com quem vende, que apresenta muita facilidade. A conta é matemática. Tem gente que faz campanha que o que vai ganhar em 4 anos não paga o que ele fez na campanha de 40 dias. Então, me desculpa. Se você está participando disso, você não vai reclamar que o seu ônibus está atrasando, que não tem ar-condicionado, porque está aí as caixinhas da FETransport e tal, um monte de prefeito que as empresas de ônibus bancam a campanha, aí você vota no cara, aí você reclama que o transporte está ruim. Como é que ele vai agir se ele pegou o dinheiro da empresa de ônibus para fazer a campanha dele? É isso. Vai apanhar a grana de algum lugar, e aí tem uma amiga que me pergunta aqui, Flávio, você tem algum parecer sobre o kit de merenda escolar em Rio Bonito, né? É isso, pessoal, por isso que falta às vezes para merenda, para o kit, seja lá para o que for. Rafael Targa Zucoloto, abraço para você. Luciano Lúcio, excelente vereador em Tanguá, tomara que seja reeleito, esse merece, justo e muito inteligente, diz aqui a dona Vanduza Vasconcelos. Juliana Porto, nós professores temos que avaliar o aluno como um todo, compreensão sempre, é o que ela diz aqui. Odimar Azevedo pergunta qual a cidade do Luciano, é de Tanguá, o meu amigo Luciano Lúcio, viu, Odimar? Márcia Bolos, abraço para você, minha amiga Russão Silvano, Bolsonaro não é ladrão, estão falando besteira, né? Mas eu não falei quem falou quem que é o Bolsonaro, não? Ô, Russão, você deve estar assistindo o programa. Não, ele está assistindo o programa errado, porque aqui ninguém disse que o Bolsonaro falou isso aqui, não. Você está assistindo o programa errado e comentou na live aqui. Inclusive, eu falei, ao contrário de alguém que disse ali, que se a eleição fosse hoje, ele estaria no segundo turno, inclusive. Exatamente porque ele mantém aquilo que o povo viu durante muito tempo. O Bolsonaro ele foge dessa cartilha e aí mata os intelectuais. Porque não adianta. Quem ganha, quem decide a eleição é a maioria da população. E a maioria, o tema, né? Aquilo que as pessoas mais procuraram na eleição de 2018 foi honestidade, né? Foi chega de ser roubado. E o cara entrou ali bonito. Só para lembrar, eu não acho que o Bolsonaro seja ladrão, mas eu acho que o Flávio Bolsonaro é picareta. Não é porque eu acho que o Bolsonaro, o presidente, não seja ladrão, que eu vou passar pano do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é picaretaço. Fez sacanagem na Alerj, junto com outros 30 deputados que também fizeram rachadinha, gente. Eu acho que não precisa ser. Deixa eu falar assim, Flávio. Não precisa ser muito esperto para entender. Existe várias rachadinhas, né? E aqui, lembra que eu falei que a gente tem que falar a verdade. Às vezes você faz a rachadinha e você bota 2 funcionários para trabalhar. Porque você vai em Tanguá, por exemplo, o vereador, a única coisa que ele tem direito é um assessor. Muitas das vezes ele fica na mão do prefeito. Eu já vi vereador entrar na sala do prefeito para botar gasolina no tanque e o prefeito falar, preciso que você vote isso. Aí o cara votava porque o prefeito encheu o tanque do carro dele. Isso eu vi, ninguém me contou. E às vezes... encheu o tanque do carro dele para levar alguém no hospital dos servidores, no hospital do INCA. Também. Não é para o cara ir para a praia não, tá, pessoal? Tem isso também. Também tem isso. A gente tem que entender que por vezes o vereador faz lá uma picaretagem para atender o eleitor, então, que está na porta dele pedindo favor. Eu já vou lá para você, então. Eu já vi, né? Já participei, inclusive, de você rachar a única nomeação que você tem para mandar 3 pessoas para trabalhar. Agora tem o picareta que bota o cara em casa, e tem o picareta que nomeia a esposa, que nomeia a mãe, e tem o picareta que usa o Queiroz para ir lá lavar o dinheiro e depositar em vários depósitos R$2.000 na conta dele, né? Nós vamos ter que fazer um programa inteiro aqui sobre aspectos da rachadinha, né?
Conceitei. Nilcilene Faria diz: Tanguá tem um político mais inteligente e preparado, Luciano Lúcio. Esse me representa. Abraço para ela. Dani Souza, abraço para você. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luciano. Diz aqui a Eva Bento Ribeiro. Se o povo de Tanguá fosse inteligente, essa era a hora de você, Luciano, ser prefeito da cidade. Deixa eu dar um corte, quem falou? Essa foi a mesma Nilcilene que elogiou. Obrigado, querido. Assim, vou ser muito sincero, Nilcilene. Não sei o futuro, né, o que vai acontecer, não sei. A gente não vê aqui. Há uma diferença, né? A pré-campanha nos permite fazer isso. Aqui ninguém está pedindo voto. A pré-campanha é uma grande ilusão, uma grande mentira. Na verdade, está todo mundo fazendo campanha. A pré-campanha é uma mentira que diz que você pode fazer tudo que você faz na campanha, mesmo pedir voto. Você pode até pedir apoio, mas não pode pedir voto. Eu queria que você me explicasse como é que você pede apoio e acha que a pessoa que vai te apoiar não vai votar em você. Mas ninguém aqui está pedindo voto. Mas assim, Nilcilene, de coração, o meu sentimento hoje, eu já tive muita vontade de ser prefeito. Hoje eu nem sei se eu tenho essa vontade. Um dia pode até acontecer por causa de várias sistemáticas, né? Eu lembro que quando eu fui presidente da Câmara, eu fui fazer uma licitação e Flávio me ajudou muito. Não era nomeado na Câmara, não, me ajudou muito. E até eu tenho vergonha, né? Porque se Flávio botar na ponta do lápis o serviço que ele fez e o que eu consegui pagar ele, eu não paguei nada, Flávio, né? Tem que comprar muito giló para ele fazer sopa. E eu lembro que eu fui fazer uma licitação e a gente foi, um negócio sério, e entraram na minha sala alguns amigos aí, religiosos inclusive, diziam que era um absurdo, que tinha muito amigo meu que tinha me ajudado, como é que eu ia fazer aquilo? Que eu tinha que dar um negócio para os amigos, né? E assim, é a história do que se fala e o que se pratica, a história da porta fechada. Todo mundo critica, né? Um amigo meu falou que às vezes você critica, vou usar um termo pesado, posso? Fique à vontade. O cara não quer que tire a merda, o cara quer ser a mosca da vez. Ele critica aquela mosca da merda porque ele queria ser aquela mosca da merda. Perfeito. Quando você começa a não fazer isso, é difícil. E quando eu era presidente da Câmara, eu tomava 4 remédios tarja preta. 2 para dormir e 2 para acordar. Tudo bem que eu tô roncando, minha mulher disse que eu tô roncando, mas eu não tomo mais nenhum. Eu não tomo mais alprazolam, eu não tomo mais Esc, eu não tomo mais nada. A doutora Mendali, a psiquiatra que me atendia, ela deve estar até preocupada, achando que eu mudei de psiquiatra. Mudei não, doutora Mendali. Não, uma ótima médica, clínica geral, trabalha inclusive na Silvânia, é sensacional. Não mudei não, doutora, eu só não precisei mais, eu saí da presidência. Então assim, Nilcilene, às vezes, tem uma frase que diz: cuidado com o que você quer, que você pode conseguir. Então, às vezes eu tenho medo também. Um abraço aqui para o meu amigo Moisés Gerval, fala parabéns pelo programa, abraço Flávio, dê um abraço no Luciano, vereador de Ouro. Meu amigo Felipe Rocha, o homem do turismo que está assessorando a gente. Opa, Filipão tá por aí? Rapaz, meu irmão. Felipe, perdão, aí tem um pouco que a gente não se fala, espero que você esteja aí muito preocupado com você, porque turismo foi muito abalado pela Covid. Eu não sei como é que esse cara está se reinventando. Um grande professor, foi secretário de Transporte de São Gonçalo, secretário de Governo de São Jardim, secretário de Turismo. Se um dia eu fosse prefeito, Silene, eu não quero nem saber se esse cara mora em São Gonçalo. Esse cara estaria no meu governo, porque ele estaria com certeza levando dinheiro para Tanguá. Ele, com 2 meses de secretário de Turismo, ele levaria dinheiro para a cidade. Coisa que tem gente que fica 30 anos e não consegue. Tira, mas não leva. É isso aí. Desculpa aqui se eu atingir alguém, que eu falei assim sem querer atingir alguém. Tô falando até no geral, tá, gente? Não falei de Tanguá, não. Falei no geral. O Felipe está ajudando a gente no processo profissional que a gente está pretendendo aqui para Rio Bonito, de turismo, de caminhada. Pô, legal. É o cara trilhas, certo. né? O cara certo. Você tá vendo as minhas fotos aí, né? Pô, tô até com inveja, Flávio, porque eu tô reparando que a minha barriga tá maior que a sua, coisa que nunca aconteceu. O meu amigo Michael Rustock, que é o grande namorado da Sheila Sá, né? Fez aniversário essa semana, né? Teve festa. Eu ia chamar ele para ser meu médico, mas depois eu soube que ele é veterinário. Odimar Azevedo, esse cara é bom, é vereador de qual município? Eu sou de Niterói, por isso a pergunta, né? Tanguá, Odimar. E a galera tá dizendo aqui, respondendo para ele. Quem mais? Ambos com experiência para ajudar no desenvolvimento do turismo regional, diz aqui o Felipe. Olha, botou uma azeitona na nossa empada aí. Tá chegando a hora, Eurivaldo, tô sabendo. Músico, educador, irmão querido, abraço, Luciano. Escreveu aqui Zeca Novaes. Ô, Zeca. Rapaz, eu tenho uma frustração, Zeca, uma das frustrações que eu tenho. Não ter sido compreendido pelo governo Valber em momento algum, quando a história foi Lona na Lua. E eu não tenho que esconder para ninguém, que eu já te falei que quando eu tiver 84 anos, eu vou ser o velho, se eu tiver vivo, mais chato do mundo. Com 48 eu já não estou guardando almoço para janta. Eu não consigo entender, Zeca, por que Valber nunca olhou com carinho para algo que ia revolucionar
ia fazer uma diferença nos nossos jogos. É uma frustração. Como está acontecendo em Casimiro de Abreu, como Silva aconteceu em Silva Jardim, né? O Rio Bonito mesmo, Sim. né? E tal, né? Então, assim, uma frustração e, assim, ao mesmo tempo, só aumenta a minha admiração, porque o Zeca nunca mudou comigo. Eu nunca consegui, mas um dia a gente consegue, Zeca. O Odimar está dizendo aqui que o Luciano tem um perfil de deputado, né? Eu quero lembrar para você, Odimar, que o Luciano foi candidato a deputado estadual na última eleição. Não sei como, eu tive mas 6.106 votos, porque sem dinheiro é difícil. Aqui na nossa região, nós preferimos votar em Marcos Abraão e Anderson Alexandre, aqui na nossa região, né? Foram os nossos eleitos aqui. Não quero entrar no mérito se foi certo ou errado. Eu sei que esses foram os escolhidos, o Luciano ficou de fora, né? Parabéns ao pessoal da nossa região. Minha gente, eu preciso ir embora porque vem aí o programa Uma Dose de Fé da minha amiga Caroline, né? Quem? É a Laila que está aí? Laila é uma pré-candidata vereadora que vai dar um trabalho de doido lá em Itaguá, tá? É da nova geração, vai dar um trabalho de doido. É assim, Flávio, igual o trabalho que você vai dar em Rio Bonito. Vai ter que fazer um bocado de montagem para cima de você, porque senão, se não te derrubarem assim, você vai dar trabalho. E a Laila vai dar trabalho lá, então agora. O meu amigo Michael, né, esposo da Sheila Sass, está aqui fazendo xixi no pódio, dizendo que agora é marido, não é namorado. Não, mas marido. Agora é minha vez. Se você é o marido, você é o eterno namorado. Peraí, mulher. Tô armado, rapaz. Luciano, vamos nos despedir, porque está chegando a hora que vem aí a Laila, meu amigo Eurivaldo já está se coçando aqui para organizar. Deixa eu só falar uma coisa rápida. Eu tenho uma foto lá no Maracanã, eu vou te mandar, com a camisa do Flamengo, você vai me dizer se é o Eurivaldo ou não é. Ele disse que parece com ele um pouquinho. É meu irmão. Ó, eu tenho quase. Eu guardei. Você pensa que eu essa foto pra mim? Mandei pra você? Ele diz que é irmão. Botafoguense, mas ele tá surfando na onda do Mengão. Mas, Flávio, deixa eu acabar aqui agradecendo. Gente, não sei, Flávio, tem mais um programa, é isso? Amanhã. Você tem mais um programa, é o último. E eu deixo aqui uma reflexão para todo mundo. Eu tenho feito isso, né? Eu tenho dito para meus amigos que eu não estou em campanha, eu tenho trabalhado conscientização. Quando chegar o período eleitoral, eu vou para a campanha, eu vou cuidar de mim. E eu vou pedir mais uma vez, observem bem o que vocês vão fazer. Ano que vem a gente precisa de gente que tenha pelo menos o interesse de entender a sistemática. Eu conheci gente, eu trabalhei com gente que passou 4 anos numa Câmara de Vereador sem saber a diferença de uma indicação para uma emenda. Você que está ouvindo não precisa saber, mas o vereador tem que saber. Eu conheço gente que tinha um carro, comprou 2 para continuar carregando gente para o hospital. Não que você não tenha que socorrer as pessoas, porque infelizmente o sistema, a carência do sistema, muitas das vezes te leva para isso, mas tem que ser varejo. Você precisa de gente preparada, e mais do que nunca as cidades vão precisar de prefeitos preparados e vereadores preparados. Escutem o que eu estou falando. Não estou falando aqui, você está pedindo, não estou pedindo para mim não. Você pode, não gosto do Luciano, ótimo. Veja quem você gosta. Vai em todas as cidades. Há necessidade de comprometimento e conhecimento. Então, mas o cara é meu amigo, legal. Mas tenta votar num amigo que tenha capacidade. Ou, vou lembrar aqui, não lembro se foi o Jânio Quadros, mas eu acho que foi o Jânio Quadros que ganhou a eleição, e um amigo dele, que é muito amigo dele, ficou chateado que não fez parte do governo. E ele respondeu, você é meu amigo para ir na minha casa, almoçar comigo e passear. Para fazer parte do meu governo, você não tem qualificação. Oh, Deus do céu, quem dera que fosse assim. Muito obrigado, Flávio. Minha gente, vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua participação sempre, beijo no coração, e amanhã eu volto às 12 da tarde com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, gente. Você é o cara, rapaz. Você é o cara, você tem que vir mais vezes. Uma hora. Você é o cara, já vai embora amanhã. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Programa líder em audiência não pode